Oi, oi, gente. Muito bom dia para você que está ligadinho aqui com a gente. Uma ótima terça-feira. Na manhã de hoje, na sessão ordinária, a primeira da semana, são 4 matérias que entram em apreciação. 3 vão ser votadas e eu destaco uma delas. Hoje é votada, então, a concessão de uma homenagem aos 30 anos da Associação Criança Feliz, esse centro de convivência e fortalecimento de vínculos da região da Zona Norte, tão importante para crianças e adolescentes daquela região. A gente também tem espaço de acordo de liderança, são 2 espaços. 5 minutos para a Associação das Doenças Raras de Caxias do Sul e também mais 5 minutos para o Grupo de Trabalho por Caxias. No grande expediente, 10 minutos para os vereadores inscritos, vereadora Andressa Malman e vereador Capitão Ramon. Bem, era isso. Super deixo o convite para que vocês acompanhem as discussões aqui no Parlamento Caxiense. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Carenato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Stella Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Sandra Malman e Capitão Ramon. Seria isso, presidente. Obrigado. Andressa Malman. Desculpa, corrigindo, presidente. Obrigado. Informo que o vereador Rafael Bueno está em representação desta casa em reunião da Comissão de Saúde com a doutora Izar no Hospital Geral nesta cidade. Informo também que o vereador Alexandre Bortoluz estará em representação desta casa na passagem e assunção do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul ao Coronel Julimar Fortes Pinheiro, em Porto Alegre. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. Pois não, Peço com a palavra, senhor vereadora presidente. Marisol Santos. Bom dia a todos os colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário de casa. Eu queria fazer um voto de congratulações à Ágata Tonieto. A Ágata foi eleita e foi empossada presidente do Conselho Deliberativo da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços na semana passada. Eu tive a oportunidade de abraçar a Ágata ontem. Nós participamos do prêmio, da entrega do título Mérito Empreendedora, representando a casa na Câmara de Indústria e Comércio. Então, que importante ver também numa posição tão significativa, tão relevante e tão importante nas decisões da Câmara e, por consequência, da cidade, mais uma mulher, a Ágata Tonieto. Então, conte sempre conosco, ela que já foi presidente do Conselho da Empresária da SIC e agora assume o Conselho Deliberativo nessa eleição realizada na semana passada. E aproveito também para parabenizar o presidente, até então, nosso querido Valtuir de Almeida, nós o chamamos de Tique. Parabéns pelo trabalho dele e de todo o Conselho Deliberativo. Obrigada. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas, vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham daqui e de casa. Eu queria fazer hoje 2 votos de congratulação. O primeiro deles, para as profissionais da educação infantil, a partir do Sindicato Senalba, aproveitando o dia 1º de maio, que tivemos a passagem semana passada, onde as trabalhadoras
as quais a maioria são mulheres, realizaram uma paralisação no dia de ontem, chamando a atenção para a valorização da educação infantil na nossa cidade e das profissionais que cumprem um papel muito importante, mas que muitas vezes não têm condições de trabalho e têm as suas condições de trabalho precarizadas. Então, deixar aqui nosso voto de congratulação ao Sindicato Senalba e todas e todos os profissionais da educação infantil que paralisaram suas atividades no dia de ontem. E também fazer um voto de congratulação para a Brothers Engenharia. Ontem estive acompanhando a coletiva de imprensa que eles fizeram a partir do laudo técnico entregue dos apartamentos do Desores. Então, a justiça está sendo feita porque está sendo mostrado o que, de fato, aconteceu no local, e gostaria de fazer um voto de congratulação à Brothers Engenharia pelo importante trabalho que eles fizeram para todas as famílias do Desores. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Com a palavra, vereador Bortola. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria aqui de fazer um voto de pesar aos familiares de um ex-vereador aqui dessa casa, que passou pela Arena, pelo PDS, pelo Progressistas, que é o senhor Nestor Furlan. Ele foi vereador mais ou menos entre 93 e 96, aqui desta Câmara. E, inclusive, vejo aqui no nosso plenário o Alfonso, ele era policial rodoviário federal aposentado. Então, aqui nada mais justo de nós prestarmos e lembrarmos da memória dele como uma pessoa que se engajou na nossa comunidade caxiense. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário, o secretário adjunto Alfonso também aqui. Gostaria de desejar hoje, então, felicitações à passagem do aniversário de uma grande amiga que trabalha na BMW, senhor presidente, a Carla Vargas. Felicidades, Carla. Tens um amigo em mim aqui, que Deus sempre ilumine e guie os teus caminhos. Meus parabéns pelas tuas 33 primaveras. E também quero felicitar e desejar muita sorte, muita prosperidade ao coronel Julimar Fortes Pinheiro, que assume hoje o comando do Corpo de Bombeiros Geral Militar, na cidade de Porto Alegre, ao qual o vereador Bortola vai estar representando essa casa, e provavelmente eu também esteja prestigiando esse evento na cidade de Porto Alegre. Era isso, senhor presidente, nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Obrigada. Bom dia a quem nos acompanha. Eu também quero fazer um voto de parabéns, de congratulações especialmente às mulheres profissionais das escolas de educação infantil, que fizeram ontem uma luta, muita gente, tanto de manhã como de tarde, um debate sobre, principalmente, condições de trabalho nas escolas, falta de funcionários. Então, foi uma luta assim, que eu acho que é assim que a gente, nas sociedades todas nós conquistamos os direitos. Então, parabenizar, a luta foi puxada pelo sindicato, mas sem a organização daquelas profissionais não teria sucesso algum, e a gente espera que, a partir daí, a secretária de Educação, os órgãos do município, pelo menos atenda, receba essas reivindicações e dê um retorno às profissionais das escolas de educação infantil. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Encerrada as pequenas comunicações. Queria também destacar o trabalho dos profissionais e das profissionais de educação infantil que se manifestaram ontem. A pauta da educação teve nessa casa já, em razão daquela situação muito triste que ocorreu com a professora de ensino fundamental, com toda a luta para melhorar a educação das nossas crianças, dos nossos estudantes, e nesse caso da primeira infância, ela precisa ser
e valorizada. Também aproveito para reforçar o convite. Naquele dia em que nós recebemos todos os professores na comoção em relação à tentativa de homicídio da professora, eu fiquei de marcar uma reunião com os diretores e diretoras. Então, já está no grupo dos vereadores. Amanhã, à tarde, nós temos um número bem expressivo de diretores e diretoras da rede municipal aqui no plenário. Todos os vereadores estão convidados na intenção de nós escutarmos os diretores e as diretoras. A secretária também foi convidada. Então, eu gostaria de contar com a priorização aí das agendas dos senhores e das senhoras, já que se passou o quê? Pouco mais de um mês, penso eu, daquele evento, e muitas demandas continuam. Então, o convite é importante para todos e para todas, que todas as bancadas estejam representadas, e os senhores e senhoras que não puderem participar, e que enviem os seus assessores. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante do Grupo de Trabalho por Caxias. Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 531 de 2025. Pois não, presidente. As vereadoras e os vereadores que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, solicitam o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 6 de maio para o representante do Grupo de Trabalho por Caxias, que ocupará a tribuna, para falar acerca da destinação do imposto de renda aos fundos municipais. Atenciosamente assinam este documento eletronicamente vereadores Marisol Santos, Aldonei Machado, Alexandre Prestes Bortoluz, Andressa Campanheiro Marques, Estela Balardim da Silva, Iago Stock Morandi, Rafael Mocorra Bueno, Sandra Boneto, Tenente Cristiano Becker. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Solicito a vereadora Marisol Santos que acompanhe o senhor Gilson César Borges de Almeida, representante da Receita Federal, integrante do GTC, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia a todos. Então, em nome do presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, saúdo a todos os presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Então, eu integro o Grupo de Trabalho por Caxias, o GTC, uma entidade que foi criada no ano de 2017 e que tem o objetivo de disseminar em relação aos contribuintes do nosso município de Caxias do Sul, as possibilidades da destinação do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e também pelas pessoas jurídicas, principalmente para as atividades dos fundos da criança e do adolescente e fundo da pessoa idosa. Então, aqui, por diversas ocasiões, nós já tivemos a oportunidade de estarmos presentes. E agora também agradecemos esse convite também que nos foi formulado e oportunidade pela vereadora Marisol, que tem se engajado muito nessas atividades, como outros vereadores aqui da casa. Então, gostaria de apenas trazer algumas informações aos senhores. Tá? Então, o Grupo de Trabalho por Caxias, que foi criado então em 2017, ele tem esse objetivo, como consta aqui, dentro da nossa missão, de disseminar à sociedade as possibilidades de destinação do imposto de renda devido. Na sequência, nós vamos verificar que hoje o Grupo de Trabalho por Caxias conta com a presença de 30 entidades engajadas nessa disseminação. Tá? Na sequência, podemos verificar aqui que a destinação do imposto de renda devido não se trata de uma doação. Todos aqueles contribuintes, pessoas físicas, que realizam a sua declaração do imposto de renda pelo modelo completo, podem destinar até 6% do imposto de renda devido para os fundos da criança e do adolescente e para o fundo da pessoa idosa. Essa destinação, ela pode ser realizada tanto no ano calendário, que é o ano da recepção dos rendimentos, quanto no ano em que se faz a declaração. Agora, nesse período em que estamos, na feitura da declaração, que iniciou no dia 17 de março, se estende até o dia 30 de maio, existe a possibilidade de ser destinado
6%, 3% para o fundo da pessoa idosa e 3% para o fundo da criança e do adolescente. Aqui também eu gostaria de passar algumas informações em relação aos números. Isso é muito importante. Se nós observarmos aqui, nos anos de 2021 até 2024, aqui estão referidos os valores potenciais de destinação. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2024, em Caxias do Sul, nós tínhamos um potencial para destinação de 36.545.389,64 centavos. A destinação foi de R$3.013.000. Tá? Vejam que nós estamos em um crescendo percentualmente, se compararmos os anos de 2021 até o ano de 2024, mas ainda não conseguimos chegar nos 10%. E esse valor é um valor que faz uma diferença muito significativa para inúmeros projetos que temos aqui no município que atendem crianças, adolescentes e também as pessoas idosas. Então, nós gostaríamos, né, de contar, mais uma vez, com a Casa do Povo, com esse local aqui, para a divulgação desse trabalho que é muito importante perante a nossa comunidade. Também, na sequência, eu gostaria de mostrar aqui para vocês alguns dados importantes, fazendo alguma comparação. Né? Temos aqui os dados de 2024. No ano passado, o imposto de renda devido foi R$609 milhões, e a destinação, então, de R$3.013 milhões. Tá? Tivemos, então, esse percentual de 6,9%. Agora, tivemos um aumento do número de declarantes. Isso significa que nós estamos conseguindo chegar às pessoas, porque muitas pessoas não destinam ainda porque não têm essa informação. Tá? O objetivo do GTC é disseminar essa informação. Na sequência, nós estamos desenvolvendo uma série de materiais. Por gentileza, na sequência. Inclusive, nesse ano, já há alguns anos, então, estamos desenvolvendo atividades com a fixação de base door. Hoje nós temos aqui em Caxias 20 ônibus, 10 da Visat e 10 da Listur, que tem base door de informações sobre a destinação, inclusive com QR Code. Tá? E também, nos relógios digitais do município de Caxias do Sul, informações sobre a destinação. Então, gostaríamos de contar com a disseminação, inclusive os senhores vereadores e o público presente vão receber um panfleto, um folder, que nós elaboramos sobre a destinação e gostaríamos que esse folder fosse destinado aí na medida da possibilidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade e gostaria de contar com vocês nesse trabalho que é tão importante para nós podermos construir uma Caxias do Sul mais justa e mais solidária. Muito obrigado. Obrigado, senhor Gilson César Borges de Almeida, representando aqui a Receita Federal. Sei que é um tema que a vereadora Marisol Santos tem insistido e é importante, né? Eu quero deixar aqui, vereadora Marisol, de que nós, na nossa comunicação da casa, também possamos potencializar essa informação, que precisa ser didática, né? As pessoas precisam saber, é fácil fazer isso e o retorno são para as entidades do nosso município. Então, parabéns pelo tema, acho que nós, vereadores, podemos também difundir essas informações nas nossas redes sociais, para os nossos contatos, porque caxienses, os caxienses e as caxienses serão beneficiadas com isso. Muito obrigado. Temos uma visita ilustre, e eu só quero fazer um pedido. Nós temos a representação agora da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, ao líder de governo, o vereador Daniel. Isso não foi combinado com a mesa, mas, logicamente, eu vou atender e vou deixar falar, mas que nas próximas vezes em que o governo queira se manifestar, e eu tenho sido muito solícito com isso, só para nós combinarmos, né? Como tem geralmente acontecido. Eu, como presidente, sou comunicado para que a visita ilustre, a autoridade, possa falar
sob pena, eventualmente, de nós termos pautas extensas e não ser possível conceder essa possibilidade. Presidente, uma questão de ordem. Pois não. A gente está com um problema no telão, não computou a sessão até agora. Já vamos verificar. Vamos suspender a sessão. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, esta sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridades ou visitante ilustre. Solicito à segunda secretária, a vereadora Andressa Malman, que acompanhe o gerente de Educação para o Trânsito, senhor Carlos Geraldo, da Escola Pública de Trânsito, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 20 minutos. Beraldo, desculpe. Carlos Beraldo, desculpe. Bom, presidente, bom dia a todos os vereadores, vereadoras, é um prazer enorme estar aqui na Casa do Povo novamente, e nós queremos só apresentar para vocês, então, alguns dados específicos em virtude do Maio Amarelo, que é de grande importância, foi uma batalha que a gente teve para ser promulgada uma legislação própria no município, Então a gente vai apresentar. Inicialmente, então o tema desse ano aqui é desacelere, Ele já fala sobre velocidade. O tema do Maio Amarelo esse ano está voltado à velocidade. Pode passar.
Então, o que é o movimento Maio Amarelo? É o movimento internacional de conscientização para a redução de sinistros de trânsito. Então, tudo o que envolve a sinistralidade no trânsito, o objetivo do Maio Amarelo é esse, a redução no número de mortos e sequelados para o trânsito. Isso aí iniciou basicamente em 2011, 2009, 2010 e em 2011 foi batido através da ONU, através da Organização Mundial da Saúde, né, que tinha que ser feito alguma coisa em prol do trânsito em virtude do alto número de mortes que nós tínhamos no trânsito. Naquela época de 2010, 2011, se tinha algumas estatísticas um pouco dispersas no mundo inteiro, mas se calculava que mais ou menos nós tínhamos 1.350.000 mortes por dia, por ano, aliás, melhor dito, né, no trânsito a nível de mundo. O Brasil sempre figurava entre terceiro e quinto lugar no número de mortos no trânsito. Então, hoje ainda nós estamos num patamar muito alto no número de mortes no trânsito, né? Então, a preocupação que nós temos do Maio Amarelo é esse, né? Chamar a atenção de toda a população, dos órgãos governamentais, órgãos públicos, privados, enfim, abrir uma discussão para talvez conseguirmos soluções para a redução no número de mortos e sequelados no trânsito. Porque o dia 11 de maio, então, foi o dia que iniciou a primeira década de ação, então foi a nível mundial, né? Inclusive nós aqui em Caxias do Sul tivemos o prazer, no dia 11 de maio, também, só que em 2016, fazer o primeiro seminário de trânsito na nossa cidade, em complemento às ações, né, às atividades do Maio Amarelo. E o amarelo, né, uma questão de nós, que operadores da área do trânsito, a gente sabe que o amarelo é o sinal de advertência, por isso que chama a atenção. Pode passar. Então, basicamente, a proposta do Maio Amarelo é chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. E, claro, vamos regionalizar aqui para a nossa cidade, né? Então, os objetivos, o principal objetivo da década de ação é reduzir em até 50% o número de mortes e sequelados no trânsito. Essa que é a ideia, é onde que a gente vai trabalhar bastante, né, para conseguirmos atingir essas metas propostas pela Organização Mundial da Saúde. Então, são vários campos, né, que vão atuar. Então, através de planos nacionais e regionais, com o engajamento de toda a sociedade. Isso aqui não é só uma secretaria ou uma prefeitura, isso aqui é todo mundo. Nós temos que ter a empatia no trânsito, nós precisamos praticar a empatia no trânsito, porque o maior índice, vamos dizer assim, o insumo maior que nós temos hoje no trânsito é de ordem comportamental. Nós temos que mudar o nosso comportamento no trânsito. Aí sim nós começaremos a ter as mudanças que a gente propõe na década, né? Então, nós estamos numa segunda década de ação, então, né, já até 2030. Pode passar. E aqui, então, foi depois de muita conversa, com a ajuda da Câmara de Vereadores, que foi muito importante para a promulgação dessa legislação, nós temos, então, uma data específica para o Maio de Amarelo em Caxias do Sul. Inclusive, até no material que a gente trouxe aí da Escola Pública de Trânsito, tem esse flyer alusivo ao Maio Amarelo e mais algumas outras atividades que a Escola Pública de Trânsito se propõe a nível de Caxias do Sul, né? Então, as principais causas de acidente, isso aqui parece que é uma coisa de outro mundo, né? Mas também contempla Caxias do Sul. Essas 6 seriam 5 causas principais, mas hoje a gente trabalha com 6, que a número 1 é o excesso de velocidade, a segunda é principalmente a direção, né, das pessoas que estão com teor alcoólico no corpo, o não uso do cinto de segurança. Aqui eu faço entre parênteses, nós estamos notando dentro da fiscalização de trânsito um sensível aumento do número de pessoas que estão sendo flagradas sem o uso do cinto de segurança nos últimos tempos, né? A não utilização dos dispositivos de segurança pelas crianças, né? A gente diz as cadeirinhas, né, das crianças,
o não capacete ou o mau uso do capacete por parte dos motociclistas, e um dado que não dá para mensurar, mas se sabe muito bem que é uma preocupação, é a utilização do celular enquanto a pessoa dirige, né? Isso aí é uma coisa que a gente está ciente disso, né? Só que é muito difícil das pessoas se controlarem hoje, porque o celular a gente sabe que já faz parte até do dia a dia das pessoas no trabalho. E aí a gente vai só mostrar alguns dados para vocês, especificamente, sobre velocidade, que é o item número 1 na morte, né, principalmente na morte no trânsito em todo o mundo. De 2015 a 2019, nós operávamos com o radar móvel em Caxias do Sul. Dentro disso aí, só para vocês terem uma ideia das velocidades que nós flagramos de veículos, né, com o radar móvel no período de 2015 a 2019. Na perimetral Bruno Segala, nós chegamos a atingir 126 km por hora um veículo. Na Bruno Segala, só num outro endereço, nós pegamos um veículo a 131 km por hora. Isso são velocidades reais, que já descontados 7%, enfim, né? Pode passar. Na Rubem Bento Alves, também em vários locais delas, nós atingimos 113 km por hora, 162 e 145 km por hora. Então, vocês vejam que são uma velocidade totalmente inadequada para o perímetro urbano, sendo que a tendência mundial é a redução de velocidade nos perímetros urbanos para que seja reduzida o número de mortes. Pode passar. Aqui na Moreira César, aqui 2390, em torno ali perto, mais ou menos ali onde que tem o escritório da Unimed. Desculpa. 122 km por hora chegou a atingir na Moreira César, né? Aí na Moreira César, num outro ponto, 128 km por hora, e mais ou menos lá perto da Unimed também 128 km por hora. Então, são velocidades inaceitáveis que contribuem isso aí em muito para a sinistralidade na nossa cidade. Pode passar. Isso aqui são dados que a gente conseguiu através de uma parceria com o SAMU, tá? De 2020 a 2023, a quantidade de atropelamentos em nossas cidades. Eu vou desconsiderar 24 que não estavam com os dados totalmente corretos, tá? Faltavam dados. Mas nós temos oficializados 882 atendimentos via SAMU só por atropelamento em nossa cidade. Pode passar. Então, nos 906 atendimentos, então, mais ou menos, temos são mais de 200 atropelamentos atendidos pelo SAMU ano. Pode passar. Aqui, homens e mulheres, então, o percentual, né, de 43% contra 57% de homens. Os bairros atingidos, então, os 15 maiores bairros com incidência de atropelamentos atendidos pelo SAMU, então, é a área central, depois o Lourdes, aí vem o bairro Rio Branco, Desvio Risso, e vai nessa sequência aí, né? Então, são bastante dados. E dentro da área central, a rua, né, as principais ruas que têm atendimento, a Pinheiro Machado e a Sinimbu é a campeã, né, nesse ponto aí, que é mais atendimentos, principalmente na área central. Esse aqui é um dado que a gente não se trabalha muito, mas é de extremo significado. Talvez, para mim, não me atinja esse dado, mas para muitos de vocês, quem sabe, dos que estão acompanhando a sessão da Câmara, atinge diretamente o número de mortes no trânsito em nossa cidade. Desde 2007 para cá, até dezembro do ano passado, nós temos 914 mortes no trânsito em nossa cidade. Tá? Então, começou em 2011, começou um decréscimo, mas começou a oscilar. O que chama atenção nesse paralelo 2023-2024 é que houve, né, 51 óbitos, 51 perda de vidas nesses últimos 2 anos. Mas nós temos que considerar também um item que deixa alguma coisa no ar, é o ano de 2024, que nós ficamos, vamos dizer, nessa época que nós estávamos ilhados, em virtude das enchentes, toda aquela situação que ocorreu em nosso estado. Então, houve o trânsito de veículos a mais. Mas, mesmo assim, nós tivemos 51 mortes no total. Então, é um dado que precisa ser mais analisado para a gente ter uma ideia do porquê que houve essa redução do número de veículos trafegando, mas o número de mortes continuou igual.
Depois, dentro dessa filtragem, só no perímetro urbano, nesse período, nós temos 73 mortes no trânsito. E 15% das mortes no nosso município são nas perimetrais. 11%, né? Mortes por atropelamento. Então, nós temos 152 homens, 92 mulheres, fazendo o total de 244 óbitos por atropelamento. Dentro disso, a faixa etária, então, mais atingida é a dos idosos. É um trabalho que a gente tem que fazer, assim, trabalhar bem mais isso, né? Em virtude que ele é o mais vulnerável nesses dados que a gente tem, né? São o mais vulnerável. E aí, depois, então, também tem a faixa horária, né? Aqui, à noite, então, tem mais mortes por atropelamento à noite para os homens e à tarde para as mulheres. Tá? Aqui, então, um gráfico de 2007 a 2024 das mortes no trânsito. Então, a gente vê, deu uma pequena redução, mas já aumentou de novo na época da pandemia, tudo. Mas é muito alto, é inadmissível ter 15 mortes por atropelamento em nossa cidade. É um número... Eu digo sempre assim, não é utopia. Eu entro na secretaria, na Escola Pública de Trânsito, todo 1º de janeiro, digo, esse ano aqui não vai morrer ninguém. Não pode morrer ninguém no trânsito. Eu não quero, não é utopia. Eu simplesmente digo assim, eu não consegui atingir meu objetivo. Aonde eu errei, aonde eu tenho que consertar. Então, não é utopia, trânsito, morte zero. É uma questão de... projeto, é uma questão de a gente atingir um objetivo. Né? Os atropelamentos, por sinal, agosto é o mês de 2007, até agora é o mês que contempla o maior número de atropelamentos, 30 mortes por atropelamento, mas aqui tem um dado interessante. Mês de agosto é considerado, inclusive nós temos até uma lei estadual que trabalha como o mês de agosto o Dia Internacional e Estadual do Pedestre, e é o mês que nós temos mais mortes por atropelamento. Então, nós também estamos com um projeto em andamento lá dentro da Secretaria, através da Escola Pública, para nós fazermos um trabalho em cima do pedestre em agosto. Aqui o horário que tem 2024, então, né, os atendimentos do SAMU, então o horário de maior incidência é das 5 da tarde às 7 horas da noite, né? Aqui também, né, o tipo de atropelamento e os horários, então, a gente vê, né, dos horários das 5 às 7, o atropelamento por carro, por automóvel, então, é o mais frequente. Aqui os bairros, então, em 2024, foram 63 bairros que o SAMU atendeu, né, os principais, então, continua a área central, né, depois Lourdes, São Pelegrino. E aqui, a Secretaria dos Transportes, através da fiscalização, ela só atende sinistros com danos materiais. Então, os pontos críticos que nós temos, tá, de 2018 a 2024, aí é onde que está em preto, no caso, né, são locais, então, que não ficaram entre os 10 maiores pontos críticos da cidade. Mas vocês podem ver que todos eles envolvem a perimetral. Todos eles, que nem, por exemplo, a Bruno Segala com Salgado Filho, desde 2018 até o ano passado, ela está entre os maiores pontos críticos de sinistralidade na nossa cidade. Então, são dados que a gente tem que analisar. Isso aí, a nossa parte, os nossos secretários, a parte da engenharia, da secretaria, está sempre atento a esses dados aí, né? Então, aqui, só para vocês terem assim, uma ideia de números, né? De 2008 até agora, até março deste ano aqui, a fiscalização de trânsito atendeu mais de 85 mil acidentes sinistros de trânsito, né, só com danos materiais. Isso sem contar que nós temos as ocorrências online, tanto da Prefeitura como da Polícia Civil, mais as polícias rodoviárias estadual e federal, e mais a Brigada Militar também, que faz o atendimento quando há lesão. Então, é um número bem expressivo que a gente precisa, né, começar a entender melhor estes números.
Aqui, só para ter uma ideia, então, até março desse ano, nós já temos 912 ocorrências atendidas pela fiscalização, mais ou menos já estamos até em torno, chegando a 1.200 já, até o final do mês de abril. Então, aqui os dados, e aqui, né, esse recado que a gente sempre usa, que nenhuma morte no trânsito é aceitável. Presidente, agradeço o espaço e a gente está à disposição dos senhores e das senhoras aí para qualquer esclarecimento, e convido também o pessoal para irem lá na secretaria se quiserem conhecer a Escola Pública de Trânsito. Obrigado. Obrigado, colega servidor Carlos Beraldo, acho que traz dados muito relevantes, né? E que, inclusive, comentava aqui com o vereador Bortola, que é o nosso presidente da comissão permanente que trata do tema, para que nós aprofundemos esse assunto, né? Quando eu via os dados da perimetral ali com a Avenida São Leopoldo, é exorbitante, né? Absolutamente alto aqueles números e que, enfim, colocam atenção, então, importante. A direção-geral aqui só me passou um dado que eu queria destacar para vocês. Nós temos o Maio Amarelo, que é um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes de trânsito, e o Maio Laranja, que é a campanha anual de conscientização de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Então, nós estamos alternando os dias entre as cores que a Câmara está sendo iluminada, dado esses temas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Paciência. Passemos à ordem do dia. Só queria fazer uma deferência aqui também, a vereadora Andressa Malman estava me passando. Nós temos a visita de vários defensores aqui da causa animal. Quero começar pela minha vizinha planaltense aqui, Annalise Lautert. Um abraço, filha da Marisa, irmã do Everton, representando a Engenharia Solidária. Annelise Branque, representando o Brechó Chicão. Ângela, representando também o Brechó Chicão. Sandra Arroio, representando a ONG Vida. Cíndia Hart, Lívia e Gabriel, como protetores independente. Mirna e Tatiana, da ONG Sem Raça Definida. Parabéns pelo trabalho de vocês, que é tão importante e fundamental no nosso município. Cada vez a gente percebe mais isso. Em discussão única e votação, requerimento número 50/2025, de autoria coletiva, que solicita a realização de sessão solene em homenagem aos 30 anos da Associação Criança Feliz. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Obrigada, senhor presidente. Senhor Xícara, desculpa. Requerimento número 50/2025. Solicita a realização de sessão solene em homenagem aos 30 anos da Associação Criança Feliz. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, a vereadora que o presente subscreve, observadas as normas regimentais, requer a realização da sessão solene em homenagem aos 30 anos da Associação Criança Feliz, a ser realizado em 10 de junho de 2025. Localizado na Avenida Doutor Mário Lopes, 1868, no bairro Fátima Baixo, a associação, fundada em 4 de junho de 95, é uma entidade que constrói sua história no atendimento a centenas de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social, atendendo residentes no bairro Fátima Baixo e outros 12 bairros da região norte de Caxias do Sul. Atualmente realiza cerca de 230 atendimentos diários a crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, oficinas, alimentação, assistência social, entre outros, contabilizando mais de 30 mil crianças e adolescentes desde a sua fundação.
Os grupos de convivência são espaços destinados ao atendimento diário de crianças e adolescentes, funcionando de segunda a sexta, no turno inverso ao da escola. Sob a orientação de educador social, esses grupos promovem a sociabilidade e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, por meio de atividades artísticas, culturais, esportivas, de lazer, além de ações voltadas à nutrição e à segurança alimentar, entre outras. Além disso, as crianças têm acesso a 2 refeições por turno, para ser complementar à sua alimentação, tendo o cardápio desenvolvido por nutricionistas visando uma alimentação saudável. A entidade gera oportunidades na área da assistência social, desenvolvendo crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade social, impactando de forma positiva e transformadora nas suas vidas. A força dessa entidade reside na sua dedicação constante em acolher e transformar vidas por meio da educação e do fortalecimento dos laços sociais em um ambiente seguro e acolhedor. Seu trabalho tem sido fundamental para promover a inclusão social e impulsionar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. Assim, em reconhecimento ao seu valoroso trabalho junto à nossa comunidade ao longo de seus 30 anos, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa significativa e honrosa homenagem à Associação Criança Feliz. Caxias do Sul, 25 de abril de 2025, 150 anos da colonização e 135 da emancipação política. Assinam esses documentos vereadores e vereadoras: Andressa Campanher Marques, do PCdoB, Aldonei Machado, vereador do PSDB, Andressa Malman, do PDT, Cláudio Libardi Júnior, do PCdoB, Estela Balardim, do PT, Juliano Valim, do PSD, Rose Frigieri, do PT, Sandra Boneto, do Novo, Cristiano Becker, do PRD e Wagner Petrini, do PSB. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Então, nobres colegas, vereadores e vereadoras, eu conto com o apoio dos pares para essa importante sessão solene homenagem que propus fazer para a Associação Criança Feliz, porque é uma entidade que trabalha com crianças e adolescentes e faz tudo aquilo que a gente sempre debate nessa casa que é importante, né? Acompanha as famílias, as crianças têm acesso à arte, à cultura, à educação, ao acompanhamento de profissionais qualificados para essa área, no outro turno do turno da sua escola. Portanto, investir em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que é um serviço da assistência social, é fundamental para que a gente possa fortalecer o acompanhamento, o trabalho, o investimento na base da nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes. Então, se nós falamos aqui, né, sempre que nós precisamos olhar para o que vem acontecendo na nossa cidade, é importante dizer, colegas, eu fui convidada pela Associação Criança Feliz há algumas semanas atrás para conversar com os adolescentes daquela instituição, e para mim, particularmente como vereadora, é o momento mais satisfatório da minha atuação, quando eu posso conversar com as crianças e com os adolescentes, e aqueles adolescentes que tiveram envolvidos no episódio com a professora na escola que fica ao lado da Associação Criança Feliz, né, na escola que aconteceu a situação com a professora de esfaqueamento, eram adolescentes que estavam na turma que eu dialoguei. Então, são adolescentes acompanhados pelo Criança Feliz, porque estão e são de vulnerabilidade social. Então, vejam a importância de nós termos cada vez mais, espalhados pelos bairros da nossa cidade, mais e mais serviços que possam acompanhar, que possam atender e olhar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. E, infelizmente, ainda não é uma realidade de todos os bairros mais vulneráveis. Nós precisamos de mais serviços como Criança Feliz, que é uma instituição que eu acabei conhecendo a partir de uma assistente social colega, Cleomara, que foi minha colega de universidade. Estive lá ainda quando eu não era vereadora dessa cidade e pude conhecer o importantíssimo trabalho que eles realizam com as crianças da região e com as famílias. Então, as profissionais também têm um olhar atento para as famílias daquelas crianças e adolescentes que são inseridas. Então, achei que seria justíssimo homenagear Criança Feliz pelo importantíssimo, pelo brilhante trabalho que fazem na nossa cidade. E é uma luta nossa, é uma luta minha, e tenho certeza que de vários outros colegas, que nós tenhamos cada vez mais serviços como esse ofertado pelo Criança Feliz, para que a gente possa olhar de fato para as nossas crianças e adolescentes da nossa cidade. Então, com muita satisfação, proponho essa sessão solene e tenho certeza que, se nós dermos visibilidade cada vez mais para serviços como esse, a gente vai fortalecer esse tipo de ação, vereador Cristiano Becker, investindo na educação de qualidade, que eu acredito sim, na educação de tempo integral, mas também em serviços que tenham um olhar para as crianças e adolescentes que tenham uma situação de vulnerabilidade
vulnerabilidade na nossa cidade, e essas crianças, essa situação precisa de um olhar diferenciado, né? Então, é importante que nós tenhamos serviços como a Associação Criança Feliz, espalhados por toda a nossa cidade, e é por isso que a gente luta. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Justo e merecido reconhecimento. Não votarei no momento oportuno, mas parabéns pela proposição. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras. Em primeiro lugar, parabéns, vereadora Andressa. É sempre muito oportuno, muito feliz quando a gente pode homenagear, quando a gente pode falar de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos dentro dessa casa. É impossível para mim não reconhecer a importância do centro educativo. Na época, teve na minha vida. Eu fiz parte do centro educativo dos 6 aos 14 anos, no bairro Serrano, em um momento onde nós tínhamos diversos serviços espalhados por Caxias do Sul inteira. Então, lá a gente era incentivado a pensar com criatividade, através das artes, através do coral, através da música, através da dança, através do esporte, tantas coisas que eram incentivadas e oportunizadas para as crianças e adolescentes durante um longo período de tempo. Nós tínhamos integração com o restante de Caxias do Sul, porque um centro educativo interagia com o outro, e eu acho que isso mostra a força que tem disso não ser uma política isolada, não ser uma política que anda sozinha, mas ser algo que está linkado e que está integrado a diversas outras políticas em vários territórios da nossa cidade. Porque hoje em dia, infelizmente, a gente conta nos dedos quais são os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que nós temos ativos. Eu fui no Montes Claros visitar o serviço Esperança, e lá a gente vê que faltam muitas coisas. Falta estrutura para a prática de esporte, falta estrutura nas salas de aula, nas salas que os educadores vão fazer as atividades, e eu acho que essas necessidades, elas não se comparam às necessidades que os bairros ainda têm no entorno desses serviços. Eu fiz a atividade de praticar a escrita de uma carta com as reivindicações das crianças e adolescentes ali do Serviço Esperança. E a reivindicação é um parquinho, é a luz no poste, é o ônibus que passa em horário mais adequado, é mais médico na UBS. Então, se a gente olhar para a quantidade de sonhos, de esperança, para a quantidade de esperteza, de reivindicação, para a quantidade de olhar para o bairro, para o território que a gente tem dentro dos nossos serviços de convivência, a gente consegue avançar muito mais. Não só enquanto serviços extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade, mas para o desenvolvimento do território como um todo. Afinal de contas, os educadores da nossa rede fazem um trabalho essencial, que é esse trabalho de provocar e pôr as nossas crianças e adolescentes a pensar. Então, com toda certeza, votarei favorável por entender a importância que isso teve na minha vida, a importância que isso tem na vida de muitas crianças e adolescentes, e a necessidade que esse serviço seja reconhecido, olhado, visto e se expanda cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro parabenizar a vereadora Andressa por essa proposição importante, por tomar a frente, né, dessa homenagem, que ali que o Criança Feliz se confunde um pouco com as histórias dos próprios bairros ao redor, tanto Fátima Baixo quanto Fátima Alta, e a gente verifica muitas pessoas que conseguem a vaga na escola e pedem: será que eu não consigo uma vaga no Criança Feliz? Porque eu queria que meu filho não só estivesse presente no contraturno. Não é isso, não é só a presença de estar lá, mas é de ter acesso, sim, à arte, à cultura, ao lazer, e estar envolvido realmente em comunidade. E como a gente precisa de centros de fortalecimento de vínculos na nossa cidade. Se a gente olhar, é poucos e espalhados em alguns territórios que precisam, mas não têm. Então, essa é uma necessidade e muito mais de homenagear esse centro que presta um importante serviço
não só ali, como eu disse, ao Fátima Baixo, mas aos bairros ao redores, o próprio Centenário, São Luís, né, o Vitório 3, o loteamento e até o Fátima Alta. Então, é uma importante associação que a gente tem ali e toda a equipe também muito solícita. Eu me lembro no período das enchentes que algumas pessoas da equipe de lá me ligaram para auxiliar depois do horário de serviço ali no Criança Feliz, no grupo de voluntariados. Então, além de fazer todo o trabalho com as crianças e com os adolescentes tão necessários na nossa cidade, ainda se preocupam em auxiliar em outras frentes, né? Então, eu queria parabenizar a vereadora Andressa e todas as pessoas, os vereadores que assinaram, e dizer que é uma importante homenagem e que eu acredito que ela é muito importante onde ela está e que a gente precisava muito mais Associação Criança Feliz espalhadas pela cidade, pelo trabalho que elas fazem com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu visitei alguns serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a gente vê bem isso que a vereadora Estela falou. A necessidade daquelas crianças estarem inseridas nas discussões. Elas falam o que elas discutem sobre a Câmara, elas discutem sobre o que falta na área da cultura, no bairro, na área do lazer, do esporte, o que seria necessário. E fora que a gente pega muitas das crianças, né? E que é para isso mesmo, a questão da vulnerabilidade social, né? Que se ela não estiver naquele serviço, naquele momento, possivelmente, ou estaria na rua, se for um adolescente, né? Exposto a tudo que a gente sabe que tem nas nossas ruas e também exposto muitas vezes dentro de casa, com questão de famílias, sem a estrutura para aquelas crianças. Então, automaticamente colocando elas num serviço de um centro de convivência, de fortalecimento de vínculos, é isso. E, inclusive, consegue trabalhar com as famílias também, né? Ele não trabalha só com a criança e com o adolescente. É um trabalho em conjunto que acontece com as famílias e como aquilo dali ajuda o crescimento dessas famílias. Então, parabenizar a vereadora Andressa. Obviamente, votarei favorável, porque é uma importante homenagem. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeire. Eu acho que essa é uma homenagem bem importante da gente fazer aqui nessa casa, né, vereadora Andressa? Nós falamos há pouco de toda a questão que está acontecendo da educação. Quando a gente fala da segurança nas escolas, uma das coisas que se pensa, e talvez a principal, é a questão de atividades, de envolvimento dessas crianças vulneráveis, né, a maioria delas, em serviços no contraturno da escola. Eu já trabalhei ali no João Desorze, que tinha muitos estudantes, que é isso, né? Muitas vezes eles preferem, né? Infelizmente ou felizmente, preferem que acabe logo a escola para ir direto ali para a Criança Feliz. Eu lembro quando da inauguração, logo bem no início, eu já estava morando em Porto Alegre, mas eles tinham um projeto que chamavam pessoas da sociedade. Eu fui várias vezes lá fazer palestras para as famílias, era para os pais e para as mães daquelas crianças, e a gente também adotava uma criança. Eu adotei o William, que seguidamente ia lá visitá-lo. Eu lembro, ele morava no Santa Fé. Fui até os 18 anos dele, ele tinha 5, 6 anos no início, né? Então, a gente cria um vínculo, e quem participava dessas palestras, que eram no sábado à tarde, recebiam, à época, né, a bolsa, a cesta básica, que, na verdade, também é uma forma, quando se fala que é assistencialismo, que as pessoas ganham Bolsa Família, cesta básica e tal. Não, também era uma forma de trabalhar a cidadania, porque, na verdade, só recebia isso as famílias que iam para o debate sobre diversos assuntos, assim, por exemplo, sobre questões do direito do trabalho, questões assim de interesse das famílias à época, né? Além de todo atendimento que eles fazem às crianças que vão ali. Então, sem dúvida, é um dos principais serviços da nossa
sociedade, né? Nós teríamos que ter muito mais. A gente sabe que são poucos ainda para atender vários estudantes, mas o papel da criança feliz na nossa cidade ele é bastante importante. Então, com certeza, né, votarei favorável, espero poder estar presente no dia da homenagem. Eu não reparei se é na sessão, se é à noite, mas, de qualquer maneira, é uma daquelas que a gente coloca na agenda. Então, parabéns, Andressa, nós assinamos junto por essa proposição. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Quero só agradecer a presença do guarda municipal, Emanuel, da Romu. Me dizia que o vereador Bortola, da função importante do colega servidor Emanuel, que é de treinar um cão, né, para orientação e para encontrar crianças autistas perdidas. Parabéns pelo trabalho, Emanuel, servidor público municipal da Guarda. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Obrigada. De uma forma muito breve, parabenizar também, que linda essa homenagem, né? A Associação Criança Feliz, como todos os colegas, as colegas que se manifestaram anteriormente, faz um trabalho incrível pela nossa cidade. Eu conheço a instituição há alguns anos, tive a alegria, fiquei tentando lembrar quando seria, em que ano teria sido, mas eu tenho as fotos de um momento, e faz tempo, em que eu fui homenageada na Associação Criança Feliz como jornalista, né? Eles tinham os amigos da associação e homenageavam também os padrinhos, né? Isso faz bastante tempo. Eu me lembro dessa noite que foi muito especial, assim, da gente ter esse reconhecimento por mostrar o trabalho. E aí fiquei pensando em tantas coisas lindas da Associação Criança Feliz, tantos momentos em que a gente esteve lá. E aí vem, né, Délcio Agliardi, que não tem como sair da cabeça quando a gente pensa em Associação Criança Feliz, mas também da Cibele, da presidente Maria Angélica, enfim, de muita gente que ao longo de tantos anos vem trabalhando incansavelmente. E não é um trabalho mais ou menos, é um trabalho efetivo, é um trabalho, como as colegas vereadoras trouxeram, assim, que forma de maneira integral aquelas crianças, adolescentes, contribui para aquelas famílias em tantos momentos. Me lembrei agora, inclusive, de uma ocasião em que eu tive que enganar aquela turma da Associação Criança Feliz, tive que fazer uma mentirinha boa, porque eu tinha a solicitação da Globo para fazer uma surpresa, quando eles foram premiados, né, em alguma das vezes em que eles conseguiram recursos do Criança Esperança. Então, eu tive que combinar uma reportagem, eu iria até lá para fazer uma reportagem com a turma do coro, e aí atrasou o voo de quem vinha para fazer essa surpresa, e, na verdade, era toda uma... Eu cheguei lá e tive que dizer para eles, olha, vocês me desculpem, a gente já se conhece, vocês sabem que eu não gosto de mentir, mas eu vim aqui, não é verdade que eu vou fazer essa reportagem com vocês, eu vim por outro motivo. Eu vim porque eu quero trazer um amigo meu aqui, está no corredor, ele vai vir aqui para conversar com vocês. E entrou o ator Lázaro Ramos, foi lindo, que eles diziam, o Foguinho, pelo personagem que ele já tinha feito na TV. Então foi sensacional, e o Lázaro veio para anunciar, né, que eles tinham esses recursos do Criança Esperança, que foi algo que também foi exibido em nível nacional. Então, a Associação Criança Feliz é essa instituição que a gente tem um orgulho imenso, porque participa de verdade das ações, né, faz os seus projetos, encaminha, trabalha, presta contas, mostra, é tão bonito, a gente tem tantas entidades assim aqui na nossa cidade que nos orgulham. Então, parabéns à Associação Criança Feliz. Eu, de alguma maneira, ainda faço parte, sou madrinha de algumas crianças na instituição, e acho que a gente precisa, sim, valorizar. Então, parabéns, vereadora Andressa, por essa proposição. Espero também poder participar e estar aqui para que a gente possa assinar embaixo desse momento tão importante de valorização de um trabalho muito sério, muito responsável e muito resiliente, né? Que a Associação Criança Feliz passou por tantos momentos tão difíceis, até pela localização, pelo espaço, quando chovia, enfim, tantas, e eles foram se reerguendo como fênix todas as vezes e trazendo cada vez ainda um trabalho melhor. Então, parabéns a todos, a atual diretoria, mas a todos que já passaram por lá e que foram resilientes ao longo desses anos todos em seguir com esse trabalho tão efetivo e que tem absolutamente feito a diferença na comunidade de todos os bairros que a escola, o serviço, na verdade,
de fortalecimento de vínculos, né, de convivência e fortalecimento de vínculos realiza ali. Parabéns. Obrigado, vereadora Marisol. Peço palavra. Vereador Eloy Frisso, com a palavra. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no sentido de cumprimentar os proponentes dessa homenagem, porque, sem dúvida nenhuma, a Criança Feliz é uma entidade modelar em Caxias do Sul, né? É uma entidade de referência do ponto de vista do trabalho social que faz. E eu, até porque não vou ter oportunidade de falar na sessão solene, obviamente, mas gostaria de recordar talvez o momento mais terrível que essa entidade passou, vereador Edson, que foi a enchente de 2012, né? Estava na Secretaria de Obras, né? 1 metro de água dentro da escola, né? Praticamente destruiu a Escola Criança Feliz. Então foi um momento de superação dos responsáveis, né? Eu recordo que à época, inclusive, se falava da própria possibilidade de fechamento da entidade, né? Porque o estrago foi muito grande, né? Foi muito grande naquele período. E aquilo ali me colocou também perante um grande desafio, né? Que foi aquela enchente que liquidou com o bairro Fátima Abaixo, né? Que foi o grande desafio do início, vereador Edson, da construção dos tanques de detenção, né? Os chamados piscinões, né? Então, isso aí foi um desafio para nós à época, né? E eu diria que também o trabalho do Criança Feliz estava muito vinculado ao Fátima Abaixo, e principalmente, vereador Daiane, o pessoal do Valão, né? Do antigo Valão, né? E esse pessoal hoje está a maioria lá no Vitório 3, tá? Um trabalho fantástico feito na época. Eu diria que de todas as obras do governo Sartori, a que mais teve impacto social, sem dúvida nenhuma, foi a urbanização do Fátima Abaixo. A construção do viaduto, a retirada de todas aquelas casas do Valão, a construção do loteamento Vitório 3. Então, eu diria que, do ponto de vista social, foi o grande trabalho dos 8 anos do governo Sartori. A represa é importante, tudo é importante, mas, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista do trabalho social, o Fátima foi privilegiado nesse aspecto, e essa entidade, o Criança Feliz, estava ali no foco, né? No foco desse problema. Então, meus cumprimentos aos proponentes, justa homenagem que se faz a essa entidade. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, vereador Edson da Rosa. Obrigado, senhor presidente. Fala do vereador Eloy Frisso. Eu ia tão somente fazer a declaração de voto, mas insta a gente a rememorizar, oxigenar, né, vereador? Porque, inclusive, ali eu penso que já tinha um terreno que meio que foi comprado ali, fazer uma permuta para construir um piscinão. E eu lembro, comentava aqui com a vereadora Daiane, que a escola João Desorges também sofreu com essa chuva, né? Liquidou aquela área toda ali, foi posto de saúde, foi bem importante, porque nós tínhamos um pertencimento àquele local, porque tínhamos sido secretário da Educação na época 2009 a 2011. Então nós tínhamos, inclusive com o Délcio, que a vereadora Marisol citou, que foi quem me apresentou à época a Associação Criança Feliz, e o prefeito Sartori comentava conosco nas reuniões que se era uma obra social que tinha feito ali, que sentia orgulho, aquela repaginação, né? Aquilo do Fátima Abaixo, ficou muito bom ali, né? Ficou muito bom. Mas parabenizar a Vossa Excelência e todos que assinaram por essa proposição, porque a Associação Criança Feliz é daquelas instituições que reforça a nossa intenção do que eu falei sobre segurança alimentar, porque ela faz parte, é uma instituição que tem pertencimento e conhece a realidade da vulnerabilidade. E é uma das coisas que é uma grande preocupação nossa, vereadora Andressa Marques, que nos preocupamos com os mais necessitados, e a Associação Criança Feliz, através hoje a sua presidente é a Maria Angélica Bolson, né? E aqui saudando ela, que eu lembro assim, a Cibele, eu já falei, o Délcio, todas as pessoas que passaram por essa instituição, essa caminhada, que não é fácil, é uma caminhada de voluntariado, as pessoas se dedicam,
vivenciam, elas absorvem e muitas vezes nós não temos como, com os recursos que a gente consegue adquirir ou mobilizar algumas pessoas, tentar trazer o que é necessário para a instituição. Então, é daquelas instituições que merecem da Câmara esse reconhecimento. Que bom que Vossa Excelência traz essa homenagem. Eu não sei qual que é a data, vereadora. Durante a sessão ou à noite? À noite? Tá, então vamos fazer de tudo para estarmos presentes, porque é um carinho que se tem. Gente que está na vida pública aí há um tempo sabe da luta e da perseverança que esse povo abnegado tem para manter as instituições em pé. Por conta de tudo que já foi falado aqui, é uma das 30 anos, parece pouco, mas é um caminhão de tempo para quem está na área social. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Encerrada a discussão. Em votação. Para declarar o voto, senhor presidente. Para declarar o voto, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Apenas complementando e agradecendo a fala dos nobres colegas vereadores e vereadoras sobre esse importante trabalho da instituição e, de fato, não à toa que trago essa proposição para homenagear a Associação Criança Feliz, porque é um modelo, sim, na minha concepção, é um modelo de serviço de convivência que eu acredito que seria ideal, vereadora Daiane, vereadora Marisol, vereador Edson, enfim, todos os vereadores que falaram, vereadora Eloy, vereadora Rose e Estela. É uma referência de um serviço que eu gostaria que existisse em todos os locais da nossa cidade, porque lá eu vejo que os profissionais, eles acreditam de fato no trabalho. Então, tu percebe que se trabalha não só pelo serviço em si, mas porque se acredita na causa da criança e do adolescente. Então, quando eu conheci o trabalho, me saltou aos olhos essa qualidade que tem aquela equipe, né, e o engajamento que eles têm no trabalho. É importante dizer como é que funciona um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos na nossa cidade. Então, uma parte do valor, ele é custeado, sim, pelo poder público, né? Uma parte do valor, ele é direcionado pela assistência social e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do CONDICA, que se percebe que é uma política intersetorial, portanto, todos os serviços da criança e do adolescente, eles partem de um fundo, né, que vem de vários lugares, mas a Associação Criança Feliz, para poder ter, de fato, um serviço de qualidade, ela inscreve projetos. Inclusive, o projeto que eu participei foi um projeto, vereadora Marisol, do Criança Esperança, onde eles preparam os adolescentes para o mercado de trabalho a partir do programa Jovem Aprendiz. Então, olhem que legal, que importante para os adolescentes, todos eles que entram no Criança Feliz, eles saem de lá com o Jovem Aprendiz, que é um programa que ensina os adolescentes a acessar o mercado de trabalho, que tem acesso a uma bolsa, que aprendem a trabalhar, que aprendem uma profissão. Então, no meu ponto de vista, é um trabalho ideal. Em nome da sua presidente, da Maria Angélica, eu gostaria de saudar toda a instituição e dizer que sim, é um trabalho que é um modelo, e se nós acreditamos, se nós falamos que as crianças e os adolescentes são o futuro, nós precisamos investir neles urgentemente no dia de hoje. Então, peço o voto favorável de todos os colegas para essa importante sessão solene. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Cláudio Libardi, vota sim. Voto sim, presidente. Sim, senhor presidente. Sim, presidente. Daniel Santos, vota sim. Vereador Andressa Malman, vota sim. Vereador Caleb Garbim, vota sim. Vereador Iago, como vota? Vota sim, vereador Iago. Vereador Sandro Fantinel. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 50/2025 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Rafael Bueno e ausência do vereador Sandro Fantinel. Em discussão única e votação, requerimento número 51/2025, de autoria da Comissão de Saúde, que pede informações no que concerne a Secretaria Municipal de Saúde. Com a palavra, um dos membros da Comissão de Saúde para a leitura do parecer. Vereador Ramon Teles, com a palavra, vereador.
Requerimento número 51 de 2025. Pedido de informações ao prefeito. Artigo 176, inciso 3º. Pedido de informações no que concerne à Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, os vereadores que o presidente subscrevem, integrantes da Comissão de Saúde do Legislativo, observadas as normas regimentais, submetem à apreciação desta Casa o seguinte pedido de informações ao Poder Executivo Municipal, no que concerne à Secretaria Municipal de Saúde, conforme os itens descritos abaixo. Item 1. Até o final de abril de 2025, quantas pessoas aguardavam em lista de espera para procedimento cirúrgico em todas as especialidades médicas? Qual tem sido a média de tempo de espera dos usuários? Apresentar as listas com as tabelas por especialidades separadas em cada mês, mesmo que apenas um paciente esteja à espera. Até o final de abril de 2025, quantos pacientes aguardavam consulta com médico especialista junto ao CES e ambulatório central da UCS? Qual tem sido o tempo de espera dos usuários? Listar número de pacientes por especialidades separadas em cada mês, mesmo que apenas um paciente esteja à espera. Até o final de abril de 2025, quantos pacientes aguardavam exames em todas as especialidades médicas? Qual tem sido o tempo de espera dos usuários? Apresentar as listas com as tabelas por especialidades separadas a cada mês, mesmo que apenas um paciente esteja à espera. Trazer a informação mais específica no que conste no encaminhamento de cirurgia, abre aspas, exemplo, se for uma cirurgia de fato, que esteja escrito cirurgia. Se forem exames complementares para a cirurgia, que esteja escrito exames complementares. Qual a quantidade de especialistas que compõem a rede especializada do município, janeiro a abril de 2024, em comparação a janeiro e abril de 2025? Estratificar por serviço, quantidade por especialidade no CES, quantidade em serviços complementares. Qual a produção dia/especialidade, janeiro a abril de 2025? Estratificar quantidade de atendimento por especialidades por dia. Qual o quantitativo de produção para cada tipo de exame oferecido pelo município, em cada instituição prestadora de serviço por mês, janeiro a abril de 2025? Central de exames realizada versus exames laboratoriais. Laboratório Virve Ramos versus exames. Hospital Geral executa tomografias. Hospital Bombear realiza quantas tomografias? Quais unidades básicas de saúde, UBS do município, estão em reformas? Quando se iniciaram as obras? Quais têm previsão de início de reforma? Qual a previsão de entrega de cada obra? Qual o custo aproximado de cada obra? Houve quitação da dívida do InSaúde no que se refere ao ressarcimento das inconsistências identificadas nas horas prestadas pela empresa JC Serviços Médicos, SS, nos pontos e escalas médicas relacionadas aos atendimentos de pediatria da UPA Central no período de fevereiro de 2020 a julho de 2022. Se ocorreu o pagamento, enviar comprovação de quitação de dívida. Caso não tenha sido quitada, qual a previsão e procedimentos adotados? Sobre o contrato que está firmado entre Executivo e o Ideias para a gestão das UPAs, tanto Central e da UPA Zona Norte, qual foi o procedimento aplicado? Chamamento público ou um processo licitatório para escolha da empresa? Quais os termos do contrato? Encaminhar cópias dos contratos e a previsão de aditivos. Qual o período dos contratos? Caxias do Sul, 29 de abril de 2025, 150 da colonização e 135 anos da emancipação política. Assina o documento. Senhor Rafael Macorra Bueno, Andressa Companheiro Marques, Capitão Ramon, Estela Balardim da Silva, Juliano Valim Soares. Obrigado, vereador. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Eu peço a palavra também. Vereador Ramon, com a palavra. Senhor presidente, nobres colegas aqui presentes, você que nos acompanha nas redes sociais, você que está aqui no plenário, o tema saúde
mais uma vez. Eu fui fazer uma fiscalização ali no ambulatório do Pompeia. Peço a palavra. E aquele local é um local que não tem condições de receber a população. Naquele dia que eu fui, nós tínhamos cerca de 40 pessoas de pé, porque não tinha uma cadeira, um item básico, que é uma cadeira. Eu não estou pedindo mais especialistas, eu estou pedindo um item básico, cadeira. Não tinha nenhuma ventilação. O restante das pessoas aguardavam na garagem, que foi feita uma espécie de sala de espera no estacionamento. Nós todos aqui sabemos das condições climáticas de Caxias do Sul. As pessoas que lá estão esperando, elas não estão esperando na fila de um banco. Elas estão esperando por uma cirurgia. Qual o tratamento que nós, como poder público, damos aos nossos habitantes da cidade? Hoje, tem deixado muito a desejar. São diversas falhas, diversos pequenos ajustes, só que o todo é somado de pequenas falhas. Então, nós precisamos que o poder público veja a população. Não adianta a gente só lembrar do seu João e da dona Maria na época da campanha eleitoral e dizer que tudo será feito, que agora não vai mais ter fila, que agora tudo vai melhorar. Vamos ser responsáveis com a nossa população. Qual que é a medida que a gente tem que fazer? Temos que contratar médicos particular para resolver a fila? Vamos contratar, traga para essa casa. Eu acredito que todos os colegas aqui irão apoiar, porque não pode uma pessoa morrer na fila de espera, e é o que tem acontecido. A pessoa entra na fila, ela não sabe o que vai acontecer. É uma roleta russa, a fila hoje. Ela não sabe se vai ser atendida, se vai ser operada, ou se ela simplesmente vai padecer na fila. Nós sabemos aqui das dificuldades que o governo tem perante outros municípios, que os outros municípios vêm aqui utilizar os nossos serviços e não contribuem financeiramente. Sabemos. E qual será a solução? Apontar o problema é fácil. E eu já dei uma sugestão. Vamos fazer um consórcio. Chama todos os prefeitos aqui, chama o governador, vamos fazer um consórcio. Pega todos esses municípios, esses 48 municípios mais Caxias do Sul, e vamos começar a contribuir. Porque hoje Caxias do Sul gasta 11% a mais. A lei diz que Caxias deve gastar 15% do seu orçamento, e gasta 26%. Só que a população de Caxias do Sul não sente esse serviço. Por quê? Porque nós temos que tomar medidas. Vamos impedir outros municípios de vir aqui? Não, mas nós temos que conversar com os prefeitos para todos terem responsabilidade para que Caxias do Sul não seja prejudicada. Hoje, Caxias do Sul está totalmente prejudicada. Nós vemos alguns movimentos em Porto Alegre, devemos acompanhar a capital, que lá o prefeito Sebastião Melo já solicitou apoio do governo estadual. Aproveitar que o governador é do mesmo partido do prefeito, então ele solicite ao governador. Governador, precisamos de ajuda. Eu não sei se sabem, mas Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado. E a gente só foi lembrado que era a segunda maior cidade do estado quando teve a maior catástrofe da Serra, da história do Rio Grande do Sul. A gente só foi lembrado naquela época, que aí Caxias do Sul servia para tudo. Então nós precisamos nos impor e dizer, governador, precisamos de ajuda. Prefeitos das regiões circunvizinhas, precisamos de ajuda. Não adianta vir aqui e largar o seu paciente e Caxias do Sul que arca com todos os custos. Nós precisamos de apoio financeiro, porque Caxias do Sul não presta o serviço adequado para os seus habitantes. Isso é inadmissível. Saúde é o mais importante da nossa cidade. Então nós precisamos de esforços. O governo municipal que vá a Brasília, que solicite, utilize, para concluir, senhor presidente, utilize o ex-deputado Mauro Pereira, que lá está, para solicitar medidas. E nós queremos soluções.
Essa casa tem que debater soluções. Eu proponho, inclusive, o presidente da Comissão de Saúde não está aqui, mas eu sou membro e todos os membros, que nós façamos uma audiência pública chamando todos os 48 municípios circunvizinhos, juntamente com seus secretários de saúde, e venham para essa casa para a gente debater. Caxias do Sul tem que liderar esse movimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje a gente trata mais uma vez, para mim, de um dos principais assuntos que, enquanto legisladores, a gente tem que abordar, que é a questão da saúde. Eu sempre, quando busco falar da saúde, busco falar da importância da atenção primária, da importância das nossas UBSs, inclusive para que a gente não tenha cada vez mais um aumento de doenças crônicas, de doenças que começam bem pequenininhas e acabam ficando cada vez mais prejudicadas pela falta de estrutura dentro das unidades básicas de saúde aqui no município. Vereadora Daiane, a gente trouxe para a tribuna, para a sessão, há poucos dias atrás, a questão da UBS Mariane, que já está há 1 ano trocando de prazo para a entrega da obra. Galópolis, a mesma situação, me lembra aqui o vereador Cláudio, que vai passando para frente a data de entrega da obra, e quem sofre com isso é a população, que acaba tendo que ser atendidas em lugares que não são condizentes à necessidade, que não garantem nem ao servidor que está ali prestando trabalho a efetividade do seu trabalho, pela falta de espaço, pela falta de estrutura. Então, quando a gente fala das UBSs em reforma, a gente está falando de coisas que deveriam ser prioridades. A reforma de uma UBS deveria ser prioridade para essa gestão. Deveria acabar antes do prazo e não depois, mais de 1 ano depois de cada prazo estipulado. E aqui a gente trata muito, enquanto comissão, nesse pedido de informação, a questão da lista de espera para os procedimentos cirúrgicos, a lista de exame para procedimentos com especialistas. E aqui eu quero trazer um relato meu. Eu tenho só 25 anos, mas eu já tenho um papel amarelado da UBS. A solicitação para um gastro. Quando o papel vai ficando velho, de tanto tempo que ele está lá guardado na gaveta, que ele vai criando aquele amarelado, eu espero um gastro há mais de 2 anos. E daí eu me pergunto, o problema, a dor que eu sinto, pode ser uma doença que pode piorar a cada tempo, a cada minuto, a cada segundo que passa. E a gente mesmo assim continua vendo que essa é uma realidade nossa aqui, que utilizamos o SUS, é uma realidade de muitas pessoas nos bairros. As filas cada vez maiores para consultas médicas nas nossas UBSs terminam, às vezes, com 30 fichas entregues e o resto, 1/4 da população ainda que estava lá na fila não é atendido. Então, as pessoas estão com dificuldade de acessar o médico clínico geral dentro da UBS, para daí poder solicitar um especialista, solicitar um exame, solicitar uma cirurgia. Então, a questão da saúde, mesmo, e é esse ponto que me choca muito, mesmo que a gente invista há muito tempo, desde a gestão passada já investimos mais do que 15%, investimos quase o dobro do que 15%, e mesmo assim isso não é repassado para a população. A gente entende, foi publicado há pouco tempo, que tem muita gente que deixa de ir nas consultas. Ok, mas essa não é a culpa da população. A gente não pode botar a população como culpado. A gente tem que pensar qual que é a política pública que a gente precisa para incentivar as pessoas a não largarem de mão da sua consulta. Por que as pessoas, às vezes, deixam de ir na sua consulta? Será que o problema continua? Será que, passado 2 anos, a pessoa continua com o mesmo problema e com a mesma necessidade de consulta? Então, a gente tem que se perguntar o porquê que a gente tem essas pessoas que faltam. A gente tem que se perguntar o que a gente pode fazer e não ir para a rede social fazer vídeo culpando a população. Isso é inadmissível. Uma população que sofre diariamente com os problemas de saúde da nossa cidade não pode ser culpada por esses problemas. Eu ouvi muito, e aqui a gente trata da dívida do InSaúde, eu ouvi muito durante a CPI da saúde que é cultural as pessoas não procurarem a UBS. Eu vou na fila da UBS na quarta-feira, é o dia que marca lá no bairro Serrano.
E não é cultural, as pessoas estão procurando a UBS. As pessoas só não estão conseguindo médico inicial para ir atrás de uma consulta especializada. Então, imagina uma consulta especializada. E, para finalizar, quero dizer que é muito importante, foi mais de 1 milhão desviado durante a pandemia pelo InSaúde. E a gente ainda não tem a resposta se esse débito foi feito, se a gente tem a negativa desse débito. É inadmissível a gente ter prorrogado o contrato com o InSaúde, ver quão mal estava a situação das nossas UPAs, que melhorou agora, com ideias, mas mesmo assim a gente não saber se essa dívida durante a pandemia foi paga. Então, esse pedido é extremamente importante e a gente pede a apreciação de todos e todas. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Andressa. Obrigado, vereadora Estela Balardim. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. À tribuna, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas. Eu faço um convite a todos os colegas aqui, pessoas que nos acompanham de casa daqui, abram o Instagram, as redes sociais do prefeito Adiló e vejam o vídeo que ele publicou há 3 dias atrás, colocando a culpa, vereadora Estela, nas pessoas. E, pasmem, leiam o título. Vou mostrar aqui, mas abram para que vocês possam ver. O título é o seguinte: será que realmente faltam médicos? Será que realmente faltam médicos? Eu pergunto para a população, falta médico ou não falta? É um consenso nessa casa. Todos os vereadores falam do problema da saúde. E aí o prefeito vem publicamente e pergunta se falta médico. Isso é indignante. E aí segue o raciocínio do nosso prefeito da cidade, que ele sabe que tem problema na saúde. Na primeira quinzena de abril, 1.260 pessoas agendaram consultas nas UBS e não compareceram, ou seja, 2.520 pessoas perderam a oportunidade de consultar com o médico da família, pediatra e ginecologista. Agora façam o cálculo em um ano. Quantas pessoas poderiam ser atendidas? Fica a minha indignação e meu apelo para que as pessoas desmarquem sua consulta para dar oportunidade ao próximo. E no vídeo, o prefeito fala que com essas faltas, a gente poderia acabar com o problema das filas na nossa cidade. Isso é uma mentira! Foi consenso na reunião da Comissão de Saúde, vereador Ramon, vereadora Estela, vereador Rafael Bueno, que é o nosso presidente, infelizmente não pode estar aqui hoje, dos problemas da saúde, vereadores da oposição, vereadores da base. Ontem eu vi que o prefeito falou na reunião com a base do governo, com todos os secretários presentes, pediu para que as pessoas fossem para Brasília, atrás de mais verba para os leitos de alta complexidade. Tá certo, gente? Mas como diz a própria população, isso é a ponta do iceberg. Isso é só, os leitos são a ponta do iceberg. Precisamos, sim, buscar mais leitos para que a gente possa tratar as situações emergenciais da população, para que as pessoas não morram esperando, porque isso acontece em Caxias. As pessoas morrem esperando leito. Mas nós precisamos também olhar para a UBS. Nós temos dito, é só conversar com quem está coordenando as UPAs. 70% das consultas nas UPAs deveriam ser atendidas nas UBSs. Por que não são atendidas nas UBSs? Nós temos que nos perguntar. Por isso eu digo, na UPA é só chegar que tu vai ser atendido. Na UBS não é acessível para as pessoas. As pessoas têm reclamado. Colegas vereadores, se vocês não fizerem esse exercício, mas tenho certeza que vocês fazem, escutem as pessoas que vão para a fila. O que elas têm dito? Que preferem ficar na fila e ir para a fila de madrugada do que o agendar mais consultas. Porque elas ligam para o telefone da central, tem 70 pessoas na frente, elas não conseguem consulta para o UBS. Então, será que realmente o problema são as pessoas que não estão indo na consulta? E aí, como um bom gestor, espero que o nosso secretário de saúde olhe para isso. Porque um bom gestor de uma política pública, ele vai querer entender o porquê que as pessoas estão fazendo aquilo. Por que as pessoas não estão indo na consulta. E não jogar para a população e dizer... Aliás, o prefeito Adiló, ele é expert nisso, né? De jogar a culpa para as pessoas. A culpa da saúde de Caxias é que as pessoas não vão na consulta. Tá de brincadeira com a cara das pessoas. Isso é indignante. Se não
Se isso não deixou vocês indignados, nobres colegas, eu não sei o que mais vai nos deixar. De fato, essa eu não esperava do prefeito, mas aconteceu. Então, pior do que eu esperava. Pior do que eu esperava. Mas aí não é para mim, não é apenas para mim. É para a população caxiense, que olha aquele vídeo e pensa, tá, mas eu estou há 3 anos esperando um especialista. Tá, mas eu tento uma consulta na UBS e eu não consigo. Tá, mas eu vou de madrugada e às vezes não tem consulta que chega, eu ligo, eu não consigo consulta. Pelo menos as pessoas que falam comigo, elas falam isso. Aí eu não sei em que cidade que ele vive. Eu não sei em que cidade que a gente está vivendo. Então, o movimento da Comissão de Saúde, inclusive esse pedido de informações dito pelo nosso presidente, inclusive, vereador Rafael Bueno, é para que a gente possa suscitar que aconteçam mutirões de saúde na nossa cidade. É para que a gente possa suscitar que mais soluções sejam apresentadas. Nós vamos chegar agora na metade do ano e eu não tenho visto movimentos da nossa secretaria em relação a isso que nós estamos falando sobre atenção básica. Então, a gente está correndo atrás dos problemas aparentes da nossa cidade, que é a falta de leito e tudo mais, mas a gente não está olhando profundamente para o problema que é lá na ponta, nas unidades básicas de saúde, que as pessoas não conseguem atendimento. Então, fica aqui o meu repúdio e o repúdio da nossa bancada a essa fala triste, ignorante do nosso prefeito de Caxias do Sul. Seria isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Passo trabalhos para a segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Vereador Lucas Carinhato, da tribuna. É revoltante. Falar de saúde na cidade de Caxias do Sul é revoltante. Em que pese eu estar ocupando essa função de presidente, tenho circulado muito na cidade, sigo circulando na cidade e tentando conciliar as agendas todas que nós temos da institucionalidade e a liturgia que o cargo exige. Mas eu quero dizer que recebi com revolta a fala do prefeito nas redes sociais, que apresenta os dados das pessoas que se ausentaram das consultas. E aí, uma reflexão para nós fazermos. Há uma estatística da galera que falta nas consultas, apresentadas pelo prefeito Adiló de Domênico. Mas eu gostaria de saber, também do prefeito Adiló, a estatística dos médicos que faltam nas UBSs. A estatística dos exames que não acontecem, a estatística das consultas especializadas que demoram 2 ou 3 anos. E a estatística da incompetência da gestão municipal da saúde frente aos problemas da saúde pública de Caxias do Sul. Eu vi apenas a primeira estatística. Todas as outras, elas não foram apresentadas. Nós temos discutido de forma recorrente vereadores e vereadoras que recebem dioturnamente reclamações, nesse caso, especialmente na atenção básica. E as respostas para a atenção básica são nulas. E aqui vos fala um vereador que no segundo turno votou no prefeito Adiló. Aqui vos fala um vereador que é do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que deu a vitória ao prefeito Adiló, que alertou o prefeito Adiló inúmeras vezes da incompetência da gestão da saúde. E tirando a secretária, que segue como adjunta, a gestão segue a mesma, com os mesmos problemas. Ou me digam, colegas vereadores, quais são as mudanças da gestão da Secretaria da Saúde nesse início de governo? É revoltante, é indignante e injustificável que nós tenhamos pessoas que chegam na média e na alta complexidade para morrer. E eu sei que as saídas não são fáceis. Mas elas precisam acontecer. E eu digo, aqui quem fala é um cidadão
E eu falo para o prefeito Adiló, urgentemente, mude a gestão da saúde de Caxias de forma que olhe para a atenção básica. Nós temos falado todos os dias. E aí, vereadora Andressa Marques, vereadora Estela, vereador Ramon, vocês que são da Comissão da Saúde, eu ouvi e tenho escutado propostas de comprar serviço da alta complexidade da iniciativa privada, quando nós não resolvemos o básico, que é ter consulta especializada. Não que não seja necessário alternativas para dar garantia para que as pessoas vivam, mas nós não conseguimos resolver a condição de trabalho das agentes comunitárias de saúde. Nós não conseguimos mudar telhado de UBS. Nós não conseguimos garantir que tenham os medicamentos básicos de responsabilidade do município. Então, é revoltante, eu vou seguir sempre me revoltando. Não peçam para que eu não fale da forma que eu entender, com o fervor e a altivez necessária, porque as pessoas seguem morrendo no município de Caxias e nos cobrando justificadamente. Porque se qualquer um de nós tivesse a esposa ou o esposo, o filho ou a filha, ou a mãe ou o pai morrendo pela falta de atendimento, a indignação seria essa ou mais. Então nos coloquemos no papel de quem morre na fila da atenção básica, para que a nossa revolta se transforme em cobrança e que o prefeito Adiló, que é um homem público de décadas, faça as mudanças na gestão para que esperemos nós que novas pessoas tomem outros caminhos que não sejam os mesmos que coloquem a população em apuros e nesse caos que nós vivemos na nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, vereador Iago Morandi, da tribuna. Bom dia a todos que se fazem presente. Parabéns por vir até aqui na Casa do Povo. Eu sempre gosto de saudar, é muito importante a participação popular. Parabéns a todos aí. Também saudar o nosso guarda municipal que está aqui, né? Um grande amigo que faz um excelente trabalho lá na GM, então contem comigo sempre. Aqui, vindo falar de saúde, que é o motivo que me trouxe aqui para a política, né? Eu canso de falar, né, que o motivo que me trouxe foi a ineficiência, a incompetência ali na UPA Central. Quase perdi um filho por falta de atendimento e foi isso que me motivou a vir para a política, né? E eu concordo com o que todo mundo falou aqui, só vou discordar de um trecho do Lucas, que o vereador Lucas aqui falou que não mudou nada. Na verdade, mudou. Agora eles estão colocando todo para as pessoas esperar na chuva. Então, deu uma melhora aí. Agora a pessoa não espera só na chuva, ela tem um todo também, quando chega às 5 horas da manhã para procurar atendimento. Então, isso é o que o secretário fez de melhoria e a secretária adjunta também, que foram cargos criados para melhorar a vida do cidadão, mas não melhoram, só oneram o cidadão. É um cargo a mais que não está servindo para nada. Aliás, está servindo. Aqui vai o meu conselho, que sou novo e muitas vezes não me ouvem, lá no outro lado, lá, que é a prefeitura. Esse negócio de adjunto está prejudicando muito o prefeito. Isso está criando um colapso dentro da prefeitura, porque o adjunto quer derrubar o secretário para assumir o lugar do secretário, o secretário quer brigar com o adjunto é de um partido, o secretário é de outro, e no meio disso está o povo, infelizmente, tá? Isso é o retrato da política caxiense, mas eles não nos ouvem. E quando eles vê a nossa fala aqui, ficam indignados, fazem videozinho que dá 4, 5 comentários dos CCs ou puxa-sacos e não sai disso. E também queria dizer aqui também que esse governo é campeão, tá cheio de secretário ali que são liso, né? Eu acredito que são mais liso que bucho de lesma, igual diria um amigo meu lá de Viamão. E também falar que a gente vai continuar cobrando ali a Secretaria de Saúde. É uma vergonha, eu não canso de citar, vou citar mais uma vez aqui, Fabiano Maciel, uma pessoa que me procurou, está com uma hernia estourando. Será que ele vai ter que morrer, como muitos morreram, que não deu tempo de fazer a consulta e morreram, faleceram? Meu direct está lá cheio, no dia que o prefeito fez esse vídeo vergonhoso, jogando a culpa para a população. Ele não tem vergonha na cara de fazer um vídeo daquele, jogando a culpa na população, ao invés de depositar energia,
procurando o secretário ineficiente, como depois eu vou mostrar aqui no telão a resposta de um secretário incompetente. Ao invés dele procurar isso e melhorar no governo, ele vem jogando a culpa para a população. Parece aquele meme do diabinho lá, vai lá, culpa a população, vai dar tudo bem, vai dar tudo certo. Então, parece aquele meme. E aqui parece um déjà vu que a gente está vivendo os 4 anos de governo. E ele conseguiu pegar tudo que tinha de errado e repetir agora, né? E isso a gente vai sentindo o calor nas ruas, ouvindo a população que vai se queixando cada vez mais, né? E todas as secretarias a gente tem problema, mas a saúde está um caos, vai colapsar. A gente está anunciando aqui que no inverno vai morrer pessoas, então está na hora dele dar um soco na mesa, mostrar aquela mesma brabeza do vídeo, dizendo que a culpa é da população, das consultas, e se indispor com o governo do estado, fazer alguma atitude mais enérgica. O vereador capitão aqui falou que teria que ter o consórcio, tem um consórcio, as outras cidades faltam, tá? A última reunião que teve com os municípios parece que só Vacaria se fez presente, segundo o Rafael Bueno me passou ontem até, né, a gente estava falando sobre isso. Então, também os outros municípios devem sim, né, fazer a parte deles aqui, já que a gente atende 48 municípios, mais de 40. É muito município e acaba caindo tudo aqui. Mas aí é culpa do gestor de se impor, de cobrar esses municípios, de ir até lá. Agora estão montando uma caravana para ir até Brasília. Eu também creio que o Mauro poderia ajudar trazendo, né, recurso para cá, ou eu também acredito que ele deve estar empenhado nisso, mas que essa caravana eu torço para que dê certo, né, que consigam dinheiro. A gente está aqui torcendo para o avião chegar no destino final, porque eu moro em Caxias, eu quero ver a cidade bem, mas está cada vez mais difícil com esse governo. Infelizmente, em poucos meses aqui, a gente não viu nenhuma melhoria. Então, queria deixar claro que também achei o vídeo péssimo, de péssimo gosto, e acredito que o prefeito deve estar mal assessorado para ter feito um vídeo daquele. Seria isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Com a palavra, a vereadora Rose Frigeri. Esse assunto da saúde começou na minha semana, ontem de manhã. Antes das 8, eu estava lá na central de exames, que também vi durante o final de semana, aliás, durante o final de semana não, no domingo à noite, eu vi em algum lugar que não teria atendimento, nem hoje e nem ontem, né? Segunda e terça, não teria atendimento. A coleta de exames, vereador Ramon, acho que vocês não colocaram aqui porque talvez a gente não tem como adivinhar, mas é mais uma coisa para se questionar. Eu já falei com o secretário, mas qual é o problema? Talvez nem todo mundo saiba, mas tem mais de 10 UBSs que as coletas de exames são feitas por esta central e o resultado também é feito nesse espaço que é no 2º andar ali da secretaria. Além disso, todo mundo que é atendido na UBS, que precisa urgência no atendimento dos seus exames de sangue, de urina, é encaminhado para essa central de exames. Enfim, não estava aberta ontem, nem hoje, talvez abra amanhã, por um problema. Entrou um senhor na minha frente, de bengala, caminhando muito devagar. Um senhor, eu imagino que na faixa dos 70, 80 anos, e foi dito para ele assim, os funcionários, aí no caso até era uma estagiária, né? Não culpo quem está lá na ponta. Não, nós não estamos fazendo coleta hoje, ele com o papelzinho na mão. Não, tem que ligar para ver se quarta-feira nós faremos. Daí eu estava atrás, porque nem perguntar por que esse senhor não ia. Porque parece que as pessoas ainda estão tendo um favor, elas se sentem humilhadas. E eu disse, mas por que não? Um problema de sistema. Mas que problema de sistema? Um problema de sistema. Então, assim, o que parece que aconteceu? Chega até 9.900 e tanto, daí zera para iniciar de novo a contagem. Não foi feito isso no sistema, uma questão de informática, e não estava atendendo as pessoas. Aí agora eu pergunto, ninguém foi avisado, as pessoas chegaram lá, não existe uma possibilidade, fiz essa pergunta para o secretário, ele me disse, os casos mais urgentes a gente está fazendo. Não existe uma possibilidade de anotar as pessoas, de fazer uma coisa manual que seja e depois alimentar o sistema, porque não dá para botar aquela pessoa no sistema, então a pessoa não é atendida e não é questão só de gravidade. Imagine vocês a gravidade
sabe que vai dar quando voltar esse sistema. Quanta coisa vai ficar represada? Porque agora tem dias que é 150 exames por dia. Imagina o que vai acontecer. Teria muitas outras coisas para falar. Essa questão de culpar, não é a primeira vez que a gente ouve aqui, os vereadores da outra legislatura cansaram de ouvir. Vereadores dizendo que o problema da UBS é que não vão. Quando a gente já foi em audiência de ouvir das pessoas, eu perdi a minha consulta porque não tem ônibus naquele horário no meu bairro, só tem ônibus de manhã cedo e às 5 da tarde. Então, tem gente que não vai, às vezes, até por isso. Mas isso não é o mais importante. Tem que ver aqueles que vão, porque não é só falta de consulta. É isso que todo mundo que me antecedeu falou. Então, eu vou deixar esse finalzinho aqui para dizer, vereadora Estela, tomara que eles respondam, mas eles vão repetir aquilo que repetiram o ano passado, sobre a fraude do InSaúde. Porque isso não sou eu que estou dizendo. A fraude do InSaúde era dito na CPI da Saúde, pela secretária da Saúde, pelos servidores, pelo procurador, chamava a fraude do InSaúde, que deu 1.200.000 e tantos mil de horas extra que os médicos, junto com o InSaúde, fraudavam, não atendiam e assinavam, e que o município pagou. E pior, não foi só isso. Além de ter sido notado depois, beleza, então vamos cobrar do InSaúde. O que o município fez? Cobrou com um verdadeiro, nem Papai Noel, né? Papai Noel não faz mais isso. 0,39% ao mês para o InSaúde devolver esse valor em, se eu não me engano, 150, 180 meses, não tenho de cabeça. Então, pensam vocês, mesma coisa que eu vou furtar aqui, Estela, de ti, se tu descobrir, eu te devolvo o dinheiro em vários meses com 0,39% ao mês. Isso, para mim, foi a coisa mais absurda que eu vi da saúde nesse tempo. E ainda pior, já vou concluir. Isso aconteceu, acho que foi em outubro e tal. Em dezembro, postergou o contrato com a saúde e depois, no ano seguinte, postergou novamente. Sequer teve uma ação penal, porque isso cabia ação penal e cível. Não teve cível. Foi administrativa este acordo lá na Procuradoria do município. Eu entrei com o processo, depois já tinha acabado a CPI, no Ministério Público Federal, ainda aguardo esse retorno. Obrigado, vereador Rose Frigieri. E com a palavra, vereador Eloy Frisso. Da tribuna, vereador Eloy. Senhor presidente, senhores vereadores, vejo que é o discurso fácil, né? O discurso fácil é quando tu pega as consequências, tu não pega as causas, né? Se a gente fosse fazer o discurso em Brasília, nós estaríamos dizendo porque o SUS é a 7ª maravilha do mundo. Nem os americanos têm um programa tão fantástico quanto o SUS. Mas o SUS tem problemas. Tem problemas. E o principal deles é que as grandes cidades concentram o atendimento de praticamente uma grande região. E a legislação não obriga que os outros municípios também usem dos seus recursos orçamentários os 15%. Então é fácil, vereador Ramon. Vamos fazer um consórcio. Pergunta para o prefeito se ele vai vir assinar o consórcio. Não vai vir, só se for obrigado. Então, nós estamos atacando as consequências. E cada um tem aqui 10 exemplos, 20 exemplos, 50 exemplos de problema de atendimento. Agora, querer dizer que o prefeito está errado e informar a população de que houve o programa de consultas por telefone e tal, e que um grande número não vieram, ou que um grande número de exames, que é um custo altíssimo para o município, ficam lá e não são retirados. E que tem problema na relação com os médicos. E fosse o prefeito que fosse do PT, do PCdoB, do PSB, do sei lá de qual partido fosse, estaria enfrentando os mesmos problemas que o prefeito Odilói está enfrentando.
E o prefeito Adiló está fazendo uma coisa boa, está chamando a população, está chamando os poderes, está chamando as entidades para se unirem do ponto de vista de buscar os recursos que estão centralizados em Brasília. E o grande problema do nosso município sempre foi, e dos municípios do Brasil inteiro, a centralização dos recursos em Brasília. Porque se os impostos que nós recolhemos ficassem aqui, o atendimento em Caxias seria de primeiro mundo. De primeiro mundo. Então, pessoal, tudo bem, o discurso fácil é bom. E eu sempre digo aqui, eu sempre sou a favor de pedido de informações. Vou votar a favor e que o prefeito e a secretário, o secretário lá, o adjunto ou o não adjunto, respondam para a Câmara essas questões. Agora, a gente não pode dizer que a população também não tem responsabilidade. Se você marca uma consulta, nós estávamos falando com o prefeito Adiló, ele citava o exemplo, por exemplo, de Belo Horizonte, que conseguiu resolver esse problema das consultas, que faz todo um trabalho antes de ir avisando, mas tem que ter estrutura. O cara marcou uma consulta 60 dias antes, aí vai avisando, até a pessoa dizer se vai ou não vai na consulta, e aí tu não perde a oportunidade. Então, eu diria assim que, pego pelo início da fala do nosso presidente, as saídas não são fáceis. O senhor falou tudo, vereador Lucas. As saídas não são fáceis. Então, nesse sentido, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tá? Agora, que todos nós temos preocupação com o direito à vida, com a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma. Todos temos. Ninguém aqui é imbecil de não defender que, efetivamente, nós temos que prestar um bom serviço à nossa população. Pois não, vereador? Muito importante sua fala, eu ia falar sobre isso também, sobre a questão do consórcio, e vereador Ramon, eu sempre digo assim, o mundo girava antes de todos nós estarmos aqui. E essa questão do consórcio é discutida há muito tempo. Inclusive, os prefeitos dos municípios que são atendidos em Caxias sequer vieram para a inauguração do novo espaço do Hospital Geral, justamente para não ter o compromisso de ser cobrados de participarem, de criar um consórcio e contribuírem. Então, assim, e outra coisa, a gente tem sim que cobrar enquanto o serviço, mas a gente tem sim que cobrar enquanto o descaso em relação às consultas que são agendadas e não são feitas. Inclusive, o prefeito já solicitou que seja levantado a quantidade de exames que não foram buscados os resultados, que é grande. Então, assim, cada um no seu quadrado e todo mundo sendo cobrado enquanto a sua responsabilidade. Eu digo, é muito fácil ser oposição, que é só vir aqui apontar o dedo. Mas é como o senhor falou, eu queria ver qualquer um dos partidos que fosse governo se ia solucionar o problema. E não ia. E é assim que funciona. Então, a gente tem que cobrar, mas tem que cobrar todas as partes. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E, concluindo, digo o seguinte, esse assunto da saúde é um assunto que tem que unir toda a cidade, do ponto de vista de melhorar as condições de trabalho, tanto dos nossos servidores, que fazem um trabalho magnífico nas UBSs, onde atuam, né? De fiscalizar bem essas empresas terceirizadas. Tá? E eu fiquei muito magoado porque não se conseguiu chegar a tempo na decisão do Tribunal Regional que oficializou o convênio que fizemos lá junto no governo Cassina com a Universidade de Caxias do Sul, e a universidade acabou se retirando da UPA Zona Norte. Hoje nós temos uma parceria muito grande com a universidade do ponto de vista de atendimento, e concluo mesmo, na cidade, né, se nós tivéssemos essa parceria com a Universidade de Caxias do Sul. Então, eu concluo de novo, então, presidente Lucas, de fato, as saídas não são fáceis. Obrigado, vereador Eloy Frício. Com a palavra, a vereadora Daiane Mello, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste na TV Câmara, pessoal que nos assiste aqui no plenário, vereador Eloy Frício, discurso fácil. Discurso fácil é ir para a internet e botar a culpa na população. Isso é discurso fácil. Existe um problema de falta de consulta, de comparecimento das pessoas? Existe, mas esse não é o real problema da nossa fila na unidade básica de saúde. E, afinal,
Eu não entendi o que o prefeito falou no vídeo. Eu não entendi a matemática. 1.100, que daí vezes 2 é 2.500, e daí vai para 5.000, vezes 12, zeraria a fila. Desculpa, mas eu não entendi. E falávamos isso no sábado ainda, né, vereador Iago? Depois do vídeo publicado. Isso zerava a fila como, gente? Como que zerava a fila nas UBSs? E aqui eu quero dizer, é pouco tempo para tantas coisas que tem que se falar. O pedido de informações fala nas listas de espera de consultas de exames e consultas com especialidades e cirurgias, e eu protocolei um projeto nessa casa, para a gente não ficar só no discurso de falar. Eu protocolei um projeto dia 27 de janeiro de 2025, pedindo, então, que a gente não precisa desses pedidos de informação para ter essas respostas. Que a gente tenha a lista de espera em todos os postos de saúde simplesmente acessando. Inclusive, se a pessoa vai lá numa consulta de emergência lá na UPA, ela consegue que a atendente busque na lista, verificar em qual posição ela está, tanto em consultas, exames e cirurgias. Eu protocolei esse projeto para uma transparência no poder público, porque a gente não precisa ficar votando pedidos de informação, que demora para vir, quando vem já tem mais 1 milhão de problemas, que é como a vereadora Rose falou, que já é a outra parte que não estava funcionando, e não vai estar contemplado nesse pedido de informação. Obviamente, votarei favorável. Outra coisa também que foi falado e está no pedido de informação e que é importante falarmos, UBS do bairro Mariane. Gente, a UBS do bairro Mariane é de 22 de agosto de 2023, paralisou a questão dos atendimentos no Mariane e foi para a Estação Cidadania Cultura lá no Cidade Nova. Gente, estamos chegando em agosto de 2025. E a UBS não está pronta. Reforma da UBS. Não estamos falando de uma UBS nova. Estamos falando de reforma de unidade básica de saúde. E se a gente não tiver atenção na unidade básica de saúde, a gente vai continuar sofrendo com as pessoas nos solicitando leitos o tempo todo. Porque é lá na base que a gente vai verificar os reais problemas. Eu estou com uma situação, a Emily, eu fui conversar com o secretário de saúde, porque a gente tem muitos pedidos de pessoas que estão nas filas. E essas filas me parece que estão sendo chamados de julho de 2022, agosto de 2024, dezembro de 2023. Outra pessoa aguardando na fila, a solicitação de prioridade está sendo feita de abril de 2023. Prioridade, estamos falando de urgência. De urgência, a pessoa está sendo chamada na fila em abril de 2023. E a Emily pegou o elevador conosco, ela tinha ido fazer um exame e na descida com o secretário-geral no elevador, ela estava com dor de cabeça. Tinha ido na UPA 3 vezes. 3 vezes. O secretário se assustou com aquela menina chorando, uma adolescente chorando, e disse que ia acompanhar o caso. Mandei o nome completo dela, porque era uma conhecida minha, e ele me disse à noite que era uma enxaqueca. De manhã cedo, a família foi num médico particular, fez uma tomografia particular. Gente, trombose. Trombose, ela está no Hospital Pompeia. Liguei chorando para o secretário Geraldo. Secretário, não é enxaqueca, como disseram 3 vezes na UPA que era. Ela foi para a UTI do Pompeia. Ela está no Pompeia ainda. Isso é inadmissível com a nossa saúde. E me desculpe aqui a nossa fala desse jeito, mas é que a gente fica indignado, a gente fica frustrado. E a desculpa é, o prefeito disse agora na obra lá do Risso, alguns comerciantes foram reclamar com ele, ele disse assim, não queria estar na minha pele, o senhor não queria estar na minha pele, mas o senhor quis concorrer à reeleição, prefeito. Isso a gente tem que deixar claro, o senhor podia ter dado espaço para outro. Não, o senhor quis concorrer. Então o senhor quis estar na pele que o senhor estava. E o senhor conhece os reais problemas da cidade. Agora falta a responsabilidade que o senhor está cobrando dos usuários no vídeo, falta a responsabilidade do poder público na situação da saúde. Teria mais inúmeras coisas para falar, mas o tempo é curto. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Meus cumprimentos, presidente. Meus cumprimentos aos demais vereadores. Eu me pronunciei hoje com um problema de saúde, estou com muita dor nas costas hoje. 6 dias sem falar hoje, completava.
Então vamos lá. Eu não promovo ataque pessoal, tenho até uma antipatia com tal promoção, mas eu tenho um sentimento quando eu vejo o prefeito Adiló falando que ele é o único prefeito de oposição do Brasil. Ele ataca a gestão todos os dias. Atacou a obra do Planalto, ataca a obra do Risso, ataca os usuários da saúde. Então, bom, se ele não quisesse fazer gestão, deixasse o candidato Maurício Fiscal com o candidato Denis Pessoa ou o candidato Felipe Grimelmaier fazerem gestão. Nós tínhamos pleno interesse em fazer gestão. E eu não vou usar das minhas palavras para falar o que eu penso do prefeito Adiló, porque senão possivelmente responderia por um processo crime. Vou utilizar das palavras do vereador Daniel Santos, quando ainda era da oposição. A imagem do prefeito é deprimente e reflete o seu trabalho como gestor da cidade, que não merece também tê-lo no cargo até o final do mandato. Uma renúncia seria digna e ele teria um pingo de consideração para o Caxias. O que falta na saúde é gestão pública. Eu vim aqui, ofereci o pouco que eu entendo de saúde para fazer gestão pública. Falei o que eu faria de modelo, falei como eu chamaria mais médicos, falei como eu utilizaria isso. Por que no Recife, bem administrado por João Campos, com 83%, as pessoas são notificadas por WhatsApp e aqui recebem uma pomba para avisar que tem atendimento na UBS? Por que no Recife elas recebem uma notificação falando que tem que fazer uma vacina na criança e aqui recebem um sinal de fumaça, vereador Cláudio? Nós temos diversos exemplos de gestão. O investimento público é promovido, ninguém discute. São dados, e com dados eu não tenho capacidade de brigar. Agora, de forma transparente, o que falta é pensar a Secretaria da Saúde de uma forma diferente. Eu vou continuar respeitando o secretário, mesmo quando fui desrespeitado em relação ao caso do Insaúde, mas o que falta é gestão pública. E nós temos disposição em apresentar saídas, como já apresentamos. De imediato, vereador Lucas. Obrigado, vereador Cláudio. Eu quero dizer que existem saídas e outras gestões municipais de municípios do tamanho do nosso, maiores, inclusive, têm tomado decisões de gestão. E o vereador Frisso trouxe um exemplo que é efetivo. Nós recebemos no grupo dos vereadores, que a prefeitura divulga notícias, de que um número significativo de exames não foram retirados. Recife, existe um aplicativo em que as pessoas têm todo o prontuário daquilo que elas podem ter acesso digitalizado, elas não vão buscar exame, porque o médico já vai ver no aplicativo, etc, etc. Uma parte, vereador. E lógico que o investimento é significativo, mas precisa acontecer. Nós ainda, vereadora Estela, estamos festejando por marcar consulta no telefone ou no WhatsApp, nas UBSs que tem. Então, reafirmo, as saídas não são fáceis, mas o que nós temos hoje com a gestão da saúde é a mesmice. São as mesmas respostas equivocadas para os problemas antigos que não melhoram a vida das pessoas. Que bom que Recife foi lembrado. Eu, inclusive, disse ao prefeito Adiló, que era parceiro, de que nós fôssemos para 3 cidades do país de diferentes partidos, Recife é uma delas, mas para ver os exemplos de bons programas e da resolutividade. Recife é uma delas. Obrigado, vereador Libardi. Nada. E foi a saudade que lhe trouxe pelo braço de imediato. Obrigada, vereador. Hoje de manhã estava ouvindo a Rádio Gaúcha e Porto Alegre mesmo adotou um sistema agora que as pessoas conseguem consultar o seu local na fila. A gente tem falado sobre isso aqui. Então, as pessoas conseguem colocar os seus dados e elas olham lá como é que está a sua situação de saúde. Então, a gente tem um exemplo aqui do lado, né? Fica difícil, vereador Eloy, defender o governo, porque eu mesmo, vereador Libardi, tenho certeza que todos os outros, a gente tem disposição de fazer qualquer movimento necessário em relação à saúde. Então, sim, estamos unidos pela saúde. O prefeito poderia ser esse elo, o secretário, enfim, mas a gente não vê movimentos de união e sim movimentos de jogar a culpa para a população. Aí não adianta de nada, porque esse discurso a gente não vai topar. Então, acho que é importante trazer as informações e que tem sim como ser diferente. E quanto a ser mais fácil ser de oposição ou de gestão, eu nunca fui da gestão. Essa palavra, posso afirmar que ser de oposição é muito difícil, porque muitas das coisas nós temos que implorar para ter acesso. Então, não é fácil ser de oposição. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com a palavra, vereador Juliano Valim, da tribuna.
Estimado presidente, é um tema extremamente complexo quando se fala de saúde pública, porque ele não é um problema específico da gestão prefeito Adiló, ele já é um problema que vem há anos, desde 2012, e é uma consequência de problemas, de equívocos. A saúde de Caxias do Sul já teve uma situação extremamente catastrófica, mas agora, vamos dizer assim, minimizou bastante. Tem sim algo a melhorar, tem sim, temos que ter avanços, mas a gente tem que olhar também o lado positivo, não só o lado negativo. Até eu estava observando recentemente, tem aqui no Serra em Pauta, aonde que ontem, na reunião de governo, juntamente com os vereadores e secretários, onde que o prefeito citou que existe aí uma negociação, né, está se estudando uma possibilidade do Hospital Saúde fazer parte aí do Sistema Público de Saúde de Caxias do Sul, que o Executivo possa usufruir aí de 270 leitos pelo SUS. Olha que informação positiva, que poderá aí desafogar os leitos hospitalares, porque diariamente eu recebo no meu gabinete pessoas que estão em lista de espera nas UPAs por um leito. Mas aí, nós temos que analisar porque existem leis federais que Caxias do Sul tem que atender aí 49 municípios de abrangência. Infelizmente, tem pessoas de outras regiões. A semana passada ainda, eu ajudei a auxiliar uma família que um senhor recebeu uma mordida de uma cobra, de uma cascavel, lá na região da Mulada, Criúva, e precisava de um leito hospitalar em Caxias com urgência, e ele estava morrendo, porque estava tendo problema nos órgãos ali, já estava passando por essa dificuldade, e por obra do destino, a gente entrou em contato com a secretaria e foi conseguido salvar a vida desse cidadão, que conseguiu um leito no hospital geral, porque lá da Mulada levaram ele para São Marcos, porque não tinha leito. Então, assim, é complicado? Mas nós temos que achar uma solução. Como? Eu acho que não é chegar aqui e essa questão de agressividade. Nós temos que, em conjunto, em equipe, achar formas que esses prefeitos de outros municípios venham para Caxias, que seja tipo intimado, nem que o Ministério Público possa interferir, mas que eles venham fazer parte aqui, aqui é a Casa do Povo, é a Câmara de Vereadores, que os secretários se mobilizem do Executivo de Caxias do Sul, mas que eles sejam intimados, como se fosse... Como é que a gente recebe a intimação ali do fórum, a gente é obrigado a estar presente? Tem que o Ministério Público interferir, a Procuradoria do município interferir, mas um trabalho em equipe, em harmonia, nós, Legislativo, nós, Executivo, juntos. Vou votar a favor? Vou sim. Mas nós temos que também ter esse poder de reflexão. Só jogar pedra não vai resolver o problema. Nós temos que achar uma fórmula em conjunto. Eu, desde o meu primeiro mandato de vereador, fiz parte do Conselho Municipal de Saúde. Essa novela persiste, essa novela continua. Acho que está, assim, no momento de nós tentarmos minimizar, achando uma fórmula em consenso. Envolver o Ministério Público, isso é fundamental. Procuradoria do município, o secretário-geral do lado da Secretaria da Saúde, e sim, acharmos uma fórmula urgente, né, mas em parceria, em conjunto, né, e porque, nós temos aqui cobrando algo que nem é culpa do prefeito, que não é culpa do secretário da Saúde, mas, de repente, um trabalho em equipe, a gente possa achar, assim, uma solução, não será para daqui 1, 2 meses, 3 meses, mas de repente para o ano que vem, uma construção em conjunto, acho que juntos nós possamos somar e achar uma solução. Presidente, obrigado. Muito obrigado, vereador Juliano Valim. Encerrada a discussão, em votação. Para declarar voto. Para declarar o voto, senhor presidente. Vereadora Estela Balardim, declaração de voto. Então, eu quero dizer que discurso fácil, para mim, é o discurso que foi feito ignorando vários dados da questão da saúde aqui em Caxias do Sul, que eu quero trazer aqui. Já trouxe no início do ano e acho necessário a gente relembrar esses dados. Agentes comunitários de saúde,
nós temos 155 no município de Caxias do Sul. Segundo município segundo maior município do estado, nós temos 155. Poderíamos ter 2.000. Médicos da estratégia de família, o número é ainda mais surpreendente, temos 49. Poderíamos ter 262. Então, se a gente olha para isso, eu penso que por parte do Executivo a indignação tinha que estar aqui. Tinha que estar nesses números. Tinha que estar aqui no médico da estratégia da família, no agente comunitário que trabalha no território, que conversa com os familiares, que sabe o histórico de doença da família e que a gente não tem. Daí a gente tem falta nas consultas, daí a gente tem diversos problemas que são ocasionados, porque a gente não tem um fortalecimento do território, da prevenção em saúde. E acho importante dizer que é isso, se a gente tem dúvidas de que está faltando consulta, que a gente se disponha a, antes da sessão, acordar um pouquinho mais cedo e ir na frente da UBS do nosso próprio bairro, para ver qual é o tamanho da fila. E em bairros mais distantes, como Serrano, Galópolis, Desvio, Rício, a gente tem uma falta de atrativo tão grande que os médicos não querem trabalhar lá. Os médicos são chamados e não vão trabalhar lá, porque sim, a gente tem um sistema único de saúde muito bom. O SUS, ele é fundamental, ele é importantíssimo, mas ele não funciona se a gente não consegue garantir uma boa gestão dele. Ele precisa ser gerido e a gente precisa aqui fazer essa cobrança, porque se não é cobrado esse número absurdo de agente comunitário, esse número absurdo de médicos da estratégia da família, pelo Executivo, que sejamos nós, aqui dentro desta casa, cobrar, para que não fique como culpa da população uma coisa que é culpa da gestão. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Declarar Estela. meu voto, senhor presidente. Em declaração de voto, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. E acho importante quando a gente tem a oportunidade de fazer esses debates na casa, porque são questões que afetam a vida de todos e todas, né? Como vereadores e vereadoras, como já comentaram aqui, todos somos acionados para que a gente possa resolver, muitas vezes individualmente, problemas que, na verdade, são problemas gerais. E é muito frustrante quando uma família nos contata precisando de alguma coisa e a gente não consegue auxiliar de alguma forma, sabendo que aquele era um direito daquela pessoa, era um direito daquela família. Então, na verdade, a bancada do PCdoB, nós somos abertos e a gente até muitas vezes critica pouco aqui o governo municipal, sempre nos colocamos de forma propositiva, tenho disposição sim de dialogar com as nossas deputadas, de pensar alternativas, de trazer sugestões. Se a gente perceber que o gestor da política está disponível para fazer isso, a gente perceber que tem vontade do prefeito. E a abertura do prefeito em querer nos ouvir, em querer construir junto. Agora, se não tem isso, fica difícil, vereadores. Então, faço aqui um pedido para os colegas da base. E tenho certeza, vereador Juliano e vereador Eloy, conhecendo vocês como eu conheço, que vocês não fariam para a população a mesma pergunta que o nosso prefeito fez. Se faltam médicos. Falem com o prefeito. Não pode vir a público falar isso. Fica ruim para a nossa cidade. Não só para vocês. Para todos os vereadores e vereadoras. Fica ruim quando o prefeito faz um discurso desse. Então, por favor, vocês que são da base, converse com o prefeito. Que o prefeito pense antes de fazer uma publicação dessas. Se querem unir os vereadores em prol de uma causa, vamos se unir. Mas aí não dá para ele vir publicamente, e a marca que fica da nossa cidade é: o problema da saúde em Caxias é que as pessoas não vão nas consultas. Então, por favor, converse com o prefeito, converse com o secretário. Nós temos disposição, sim, de construir junto, mas a gente percebe que há disposição do prefeito e do secretário, porque até o momento a gente não vê mudanças significativas na secretaria, e nós precisamos ver para que a gente possa ver as coisas da nossa cidade acontecendo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Declarar voto, senhor. Declaração de voto, vereador voto, presidente. Eloy Frisso. Apenas para complementar a minha fala anterior na tribuna, o que me animou a ir para a tribuna e falar desse assunto, porque eu acompanho a questão da implantação do SUS desde o governo Pepe, tá? E sei das dificuldades que o Pepe passou à época na relação com os municípios. E sei da dificuldade que aquele governo passou do ponto de vista da discussão com relação ao governo federal, do aumento dos valores repassados ao município, tal do teto MAC, não sei o quê.
Mas o que me animou mesmo foi ouvir a fala do prefeito ontem, vereador Juliano, referindo os modelos de Recife e de Belo Horizonte, e que era importante a gente aprender com eles e copiar para evoluir e melhorar a prestação do serviço. Então, nesse sentido, eu entendo que isso é um problema da cidade, ele não é um problema só da bancada governista ou do próprio prefeito, do problema de gestão a nível da prefeitura. Todos os prefeitos enfrentaram um problema de gestão. Os recursos estão centralizados em Brasília. Há quanto tempo se tenta a mudança de nível do nosso postão e não se consegue, e não vai, e não passa? E não passa. E aí eu acho que está certo o prefeito em chamar a cidade, as entidades, o poder legislativo, quem seja, do ponto de vista de ajudar a pressionar que os recursos sejam efetivamente repassados. E agora a gente também não pode esquecer de uma situação que é um problema que a gente enfrenta. Eu já fui processado até pelo sindicato médico por causa disso, por conta de denunciar que efetivamente a questão dos horários não eram cumpridos e assim por diante. E como é que se relaciona com um tipo de prestação de serviço em que os profissionais ganham mais na atividade privada e não querem ir para o serviço público. O vereador Cláudio falou, e concluo, presidente, dizendo que, de fato, a prefeitura tem que adotar o programa Mais Médicos na sua integralidade. Eu acho que é uma sugestão boa, de mudar, então, o perfil desse tipo de serviço. Eu acho que vamos concentrar nisso, de discutir as causas também, não só apontar as consequências do mau serviço. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Em declaração de voto, vereadora Rose Frigeri. É um problema de gestão, sim, além de vários outros problemas junto. E não vem, desculpa os vereadores de situação, especialmente o vereador Frisso, não vem para declarar o voto. Todos os prefeitos fariam assim ou fariam diferente. Eu e o senhor também já teve o exemplo do Pepe Vargas, do prefeito, que melhorou em muito a saúde pública em Caxias. E não é só verbas que precisa. Muitas vezes é vontade política e criatividade. Eu, casualmente, antes da minha primeira fala, eu recebi aqui acho que todo mundo conhece, quem trabalha especialmente a questão do autismo, da mãe do Marcelinho, que é um jovem que já está com 18 anos, anda de cadeira de roda, tem vários problemas, não tem onde ser atendido. Ela me perguntando se eu podia investigar porque não tem Respiridona, que é o básico da medicação para autista. E não é só não ter, ela já comprou por 15 dias, depois por mais 2 meses, agora vai ter que comprar de novo. Ela não tem dinheiro. Ela não tem condições, porque 90% das mães de autistas cuidam sozinha dos seus filhos. Tu sair de casa para buscar um remédio e não ter no SES, significa uma série de coisas. Ela não tem dinheiro, ela não tem condições, não tem o remédio da pressão dela no SES. Então, ela me pediu para ver se isso é verdade. E eu disse, casualmente, nós estamos discutindo questão da saúde. Então, alguma coisa tem que ser feito, não dá para deixar os autistas sem essa medicação. Mas a receita é retida cada vez que tu compra. Aí, cada vez que tu tem que ir, tu não tem mais a receita para comprar num outro lugar. Então, tu tem que ir atrás de conseguir a receita de novo. Eu estou colocando mais questões aqui que estão fora desse pedido de informação, porque se a gente fosse fazer isso, nós teríamos que fazer um catatal de questões. Agora, só peço uma coisa para a Comissão de Saúde. Quando vier o retorno, no máximo, daqui 30 dias, tragam ou passem para nós o retorno dessas questões, nós, vereadores e vereadoras, que vamos aprovar esse pedido. Obrigado, vereadora Rose Frigeri. Em declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Eu, obviamente, votarei favorável. Como eu disse, eu já tenho um projeto de lei protocolado nessa casa para que a gente tenha acesso mais facilitado a essas filas e não somente por pedido de informação. E quero dizer uma coisa, eu visitei diversas UBSs, estou visitando frequentemente as UBSs, como falou a vereadora Estela, fui lá no Jardim Eldorado, fui no Parque Oásis, fui no Fátima, na do São José, na do próprio do bairro Serrano, e a dificuldade das pessoas em terem
atendimento é muito difícil. As pessoas ficam na fila e quando entregue as fichas, mais da metade da fila tem que ir embora sem atendimento. E agora eu até faço uma reflexão. A gente colocou o Agenda Mais. Porém, falado por uma servidora do Agenda Mais na reunião de saúde lá no São Vitor Coab, que eu participei na semana passada, inclusive o secretário Weber estava presente na reunião, que ele faz parte lá do pessoal da MOB, a servidora do Agenda Mais, ela disse assim, que foi disponibilizado as fichas da UBS de Galópolis, 13 horas. 13h30 não tinha mais. 13h30 é meia hora, gente. Isso foi um exemplo que ela utilizou na reunião. Então, está faltando, sim, a responsabilidade. Mas a responsabilidade é do poder público através do prefeito e da Secretaria de Saúde. É inadmissível que uma pessoa fique lá, tentando na fila, e quando ela consegue atendimento, não tem mais vaga. Isso está acontecendo lá no bairro Fátima. Eu estou recebendo diversas reclamações, mas queria trazer esse exemplo que uma servidora do Agenda Mais falou. E digo mais, quando a pessoa conseguiu marcar, ela consegue ligar novamente para a UBS para desmarcar caso aconteça alguma coisa? Fica a pergunta aí. Nenhuma UBS consegue atender o telefone. Elas já estão sobrecarregadas com todas as suas atividades. Não tem telefonista nas UBSs. Mesmo que a pessoa tente, e eu não estou defendendo quem não vai na consulta, mas eu digo que mesmo que a pessoa tente se justificar, ela não consegue. Então, obviamente, votarei favorável e quero registrar aqui que faltam, sim, médicos, que é a primeira pergunta do prefeito, e falta, sim, responsabilidade. Mas não somente das pessoas, e sim da própria prefeitura e da Secretaria de Saúde. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Só para registrar a presença do vereador Rafael Bueno. Vereador Rafael Bueno, nos escuta? Presente, presidente. Obrigado. Declaração de voto, vereador Iago Morandi. Na verdade, que eu vou repetir o que já falaram, não é fácil ser oposição, porque a gente não tem a mesma sorte para ter pedidos atendidos em tempo recorde como o pessoal da base tem. A gente sabe que, né, é chover no molhado, né, então a gente não tem a mesma sorte que alguns aí. Às vezes eu penso até em mudar meu nome ali e colocar o nome de alguns outros vereadores, né, Caleb? E aí, gostaria de ter essa mesma... E aqui eu queria dar um recado para o Friso, mas ele deu uma saidinha, mas eu ia dizer que eu separei a ficha de filiação dele no PL, porque eu entendo a reclamação dele do Pacto Federativo e essa questão de mandar dinheiro para a União. Então, aqui depois o Friso vai ver ali a minha fala. Queria dizer que ele pode vir para a direita, que a gente defende cada estado ter sua autonomia, né? E o dinheiro ficar aqui, não ir para Brasília, onde acaba, muitas vezes, sendo surrupiado, digamos assim, lá em Brasília. Então, se ele quiser, assina a ficha de filiação no PL e vem com nós lutar para ter menos estado e as autonomias, quem sabe, ficar como os Estados Unidos, né? Ficar a autonomia aqui no estado. Seria isso. Obrigado, vereador Iago Morandi. Declaração de voto, vereador Cláudio Libardi. Ok. É vereadora Sandra Boneto em declaração de voto. Colegas vereadores, por favor. Vereadora Sandra Boneto com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores. Então, no momento oportuno, meu voto será sim. Mas eu tenho que deixar registrado aqui que hoje, na UBS de Forqueta, a gente tem, para consultas do dia, de médico da Estratégia da Saúde, 7 vagas, de médico clínico, 9 vagas, de médico pediatra, 0 vagas, de dentistas, 3 vagas de urgência. Então, significa que se mais pessoas ficarem doentes, elas não serão atendidas na UBS de Forqueta. E criança lá não tem vaga para pediatra, então não será atendida. E lá é uma região que tem em torno de 10 mil habitantes. A gente tem um núcleo rural, que a gente tem 14 comunidades. Então, significa que realmente faltam vagas. Se faltam vagas em Forqueta, vocês imaginem em outros lugares. Então, em momento oportuno, meu voto será sim. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Sandra Boneto. Em declaração de voto, vereador Capitão Ramon Teles. Presidente, nobres colegas. Pode ser o último. Duas horas em uma chamada.
Essa é a média de tempo que um cidadão leva para conseguir marcar uma consulta na UBS do Bela Vista. Terça-feira, o meu irmão marca para os meus pais, que eles usam SUS, e ele fica na empresa dele das 8 da manhã, que é a hora que liberam, até às 10, para conseguir marcar uma consulta. Que ano que nós estamos vivendo? Como uma pessoa leva 2 horas, essa pessoa não trabalha? Ela faz o que da vida? E quando consegue? Quando não chega na vez e a ligação simplesmente caiu. E aí? São mais 2 horas novamente. A população não tem voz, ou melhor, não tinha voz. Não é fácil ser de oposição. Não é fácil. Porque a gente pede, fala, e parece que, como diria minha santa mãezinha, entra por um ouvido e sai pelo outro. É isso que está acontecendo. Aí eu pergunto aqui, será que tem algum cidadão do Executivo que está ouvindo o que a gente está falando aqui? Será que tem alguém interessado em ouvir essa voz deste parlamentar e dos outros? Ou simplesmente falou, saiu, não vou resolver nada e faço cara de que está entendendo tudo? Nós precisamos de soluções. Nós estamos vivendo na época da pedra. Para concluir, senhor presidente, nós tivemos uma excursão lá para a cidade do João Campos. E qual foi a solução implementada até agora? Ou foram lá para passear em Recife, para conhecer os tubarões lá da orla? Então, quais são as soluções? Porque não foi barato ir até Recife. Eu quero ver implementação, melhoria para o cidadão. Nós precisamos automatizar o serviço. Não pode ficar aguardando uma pessoa para concluir 2 horas no telefone. Obrigado, presidente. Obrigado. Em declaração de voto, vereador Juliano Valim. Declarar voto, presidente. Nobre presidente, até eu observei que a minha colega vereadora Dani Mello citou, acho que da UBS para o Serrano também, né? Concordo com vossas considerações, porque de fato confere. O que acontece? Até inclusive eu liguei para o secretário Geraldo, cobrei também a da atenção básica, que agora me fugiu o nome, e ela me explicou o seguinte, que de fato tem que, toda uma parte burocrática, já tem contratado já o médico, inclusive teve uma médica que entrou de férias e um médico pediu demissão. Então não tem como ir lá com uma arma e colocar assim, ó, o senhor tem que trabalhar porque tem aquela quantidade expressiva que está lá na lista que está lá naquela lista de espera. Enfim, nas quarta-feiras, sinceramente, eu me sinto até mal porque eu moro a 2 quadras da UBS. E tem dia lá que chega a juntar ali em torno de 200 a 250 pessoas na fila. Só que tem os trâmites legais. E me explicaram que não existe outra forma. Daí o que foi possível? Através de uma articulação, né, juntamente com a coordenadora lá da UBS, foi conseguido para intermediar com o médico da UBS de Anarec para auxiliar pelo menos nas receitas, aquelas que é de emergência, né, porque tem aquelas que é para ontem, que precisa ser atualizada. Então, paliativamente, foi minimizado o problema, não resolveu. Mas, enfim, acredito que a parte do Executivo, né, inclusive eu pedi explicações ainda agora pela manhã, mas acredito que o mais tardar até a quinta-feira ou sexta dessa semana vai estar solucionada a questão do UBS do Serrano, do qual é o segundo maior bairro hoje aí de Caxias, mais de 25 mil habitantes. Mas, sim, pode ter certeza a população daquela região lá que vai estar sendo sanada o mais breve possível. E acredito que são questões paliativas. Eu acho que o Executivo está se esforçando, está trabalhando em cima, porque eu sou muito cobrado no meu gabinete, mas será sanada essa questão da saúde o mais breve. Né? Eu acho que nós aí que fizemos parte da base, temos que trabalhar unidos, mesmo que não é da base dos demais colegas vereadores, vamos se abraçar nessa causa para solucionar os problemas da saúde na nossa cidade de Caxias do Sul. Obrigado, presidente. Voto a favor. Obrigado, meu amigo vereador Juliano Valim do Serrano. Com a palavra, vereador Caleb, do Esplanada. Para declarar voto. Senhor presidente, nobres pares, população caxiense que nos assiste e acompanha,
nessa 37ª sessão ordinária, onde o principal assunto até esse momento é a saúde do nosso município. Presidente, eu tenho algumas considerações a fazer e me somar àquilo que já foi dito aqui pelos colegas. Primeiro, precisamos falar também sobre a atualização da tabela SUS, que, pasmem os senhores, desde 2013 carece de atualização. E aqueles que têm a memória aí boa vão lembrar que em 2020, 19 para 20, nós tivemos um cenário de pandemia. Posterior à pandemia, nós temos produtos aí da saúde, medicamentos, instrumentos, insumos da saúde que aumentaram significativamente. Então, o custo de operação da saúde aumentou e muito. E a gente precisa também fazer a meia-culpa e entender que isso deve-se também ao governo federal e ao governo estadual. O município tem responsabilidade, por óbvio. Com certeza o município tem responsabilidade. Agora, enquanto Caxias não for contemplado com recursos federais e estaduais à altura da cidade que é e à altura do serviço que entrega, nós vamos continuar tendo essas dificuldades. Por exemplo, nós temos uma situação no PIB de Caxias do Sul, fazendo uma consulta breve aqui, em 2020 o nosso PIB foi de 26 bilhões de reais. Quanto que fica para nós administrarmos, vereador Edson da Rosa? 3 bilhões e meio, 4 bilhões. Quem é que consegue trabalhar com um PIB de 10%, 15% no máximo daquilo que arrecada e daquilo que contribui? Em 2024, o município fechou com um crescimento de 6%. Agora, a gente entrega para Brasília, entrega para Porto Alegre, entrega para o governo estadual e federal e não recebe a altura daquilo que entrega em saúde na nossa cidade. Outra coisa, a saúde está sendo reflexo daquilo que acontece também nas escolas. Por que está faltando vaga de escola hoje na cidade? Por que falta vaga para atendimento? Por que tem pessoas na fila aguardando por cirurgias, exames mais complexos, etc.? Porque nós estamos sofrendo uma quantidade enorme de imigrantes e imigrantes vindos do mundo inteiro, do Brasil inteiro está vindo gente para Caxias. Então, não adianta nós simplesmente culparmos o município e não lembrar que existe uma crise migratória e imigratória acontecendo na nossa cidade. Para encerrar, senhor presidente, falo e reforço aquilo que já foi dito aqui também. Precisamos discutir o Pacto Federativo, precisamos pensar em municipalismo. Progressistas é um partido que fala muito sobre tem muito essa bandeira. E tão importante quanto isso, também nós precisamos lembrar, os municípios aqui da volta precisam ser parceiros e responsáveis com relação ao atendimento que se faz. Não adianta ter ambulância e terapia, trazer as pessoas de toda a Serra para Caxias e o gasto das cidades é com o diesel e com o soldo ali, o subsídio do servidor público que é o motorista da ambulância. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Caleb Garbim. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Só para fins de registro, senhor presidente, votarei sim. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Em declaração de voto, vereadora Marisol Santos. Bom, eu também votarei sim, presidente, mas vou um pouquinho além. Quero só fazer uma referência a esse voto, sim. Acho que pedidos de informações, né? Como diz o vereador Frisso, é muito difícil a gente negar, a não ser que seja algo que já tenha sido trazido várias vezes aqui na casa, enfim, que a gente entenda que é só perda de tempo. Mas nesse caso acho importante, acho que a saúde, sim, sempre tem que pautar as nossas discussões aqui nessa casa, o nosso trabalho diário, assim. Só queria fazer algumas observações de tudo que eu ouvi. Foi bastante coisa, né? Estamos aí há mais de 2 horas e praticamente somente com essa discussão, mas saúde merece que a gente fale bastante sobre ela. Saúde tem muitas demandas, eu não tenho dúvida, mas eu vejo se fazer muita coisa no nosso município, sei que ainda precisa se fazer bastante. A gente está dizendo que tem problemas na questão, às vezes, da marcação da consulta aí pelo telefone, mas ela nem existia, né? Nem tinha possibilidade de marcar. Sim, o ideal seria um aplicativo, algo que facilite, e acho que é para isso que se está trabalhando. Contratações, abertura de espaços, alguns serviços, principalmente para nós mulheres que se tornaram referência, né, como a questão da gestação de alto risco, enfim. Compra de serviços, falei aqui esses dias, né, sobre a questão da compra, das consultas, tão importante, e que a gente também pôde contribuir com o pedido de uma emenda parlamentar para neuropediatria e também será para psiquiatria infantil. Acho que o meu voto é sim ao pedido de informações, mas acho que no fim acabou se falando demais desse vídeo do prefeito. Não entendi muito, declarar o voto. Porque eu acho que o prefeito tem razão quando ele mostra um problema. Ele não está dizendo que esse é o único, mas é um problema, e a gente sabe que sim, e precisa conscientizar a população também para isso, né? Muitas vezes eu ouvi aqui, inclusive, dizer, vários vereadores, que se não vai à consulta, devia ficar cancelado por algum tempo, que é um absurdo porque o acesso é universal. E eu só queria, para encerrar, dizer que eu já ouvi algumas coisas aqui, como os vereadores não trabalham, e hoje eu ouvi dizer que os vereadores não tinham voz. A gente estava aqui já, trabalhando muito, e
trabalhando pelas pessoas. Só para reforçar. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Em declaração de voto, o vereador Cláudio Libardi. Presidente, no momento oportuno eu vou votar sim, mas eu queria só esclarecer uma situação que me preocupa significativamente, foi encaminhada pelo Ilmo, senhor gerente regional do Ministério do Trabalho, Vânios Corte, que é em relação à situação de saúde. A situação dos funcionários do Hospital Saúde é uma situação preocupante. Eles não têm o FGTS recolhido faz um tempo significativo, não têm a insalubridade paga como na previsão legal e são diversas reclamatórias movidas. E há uma possibilidade de uma transição desses leitos particulares para leitos públicos com a alteração da contratação da atual empregadora para uma nova empregadora e essa nova empregadora constituída por diversas dessas entidades que hoje mantêm o Hospital Saúde. Então, nós temos que cuidar com a possibilidade de assunção de um passivo nessa questão do Hospital Saúde. E a segunda questão é que eu não sou o maior conhecedor do Hospital Saúde, mas eu queria saber onde é que vão ficar as 270 macas lá. Se existem 68 leitos no Hospital Saúde, aonde ficarão os 270 leitos prometidos? Eu creio que ficarão em outros locais. Agora, não foi bem explicado, eu ao menos não consegui compreender. Então fica essa dúvida. Bom, 68 eu encontrei lá no hospital. Os 202 ainda não foram por nós encontrados. E mais do que isso, a Prefeitura expende verba para manter o seu representante em Brasília. É competência do seu representante promover essa verificação. Não que a gente tenha que encaminhar toda semana um vereador da base para lá. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Libardi. A palavra, presidente. Em declaração de voto, o vereador Edson da Rosa. Senhor presidente, nobres pares, eu estava aqui ouvindo atentamente, não me pronunciar, porque tem pessoas que estão aqui aguardando bastante tempo, mas só para que não digam que os vereadores da base são atendidos momentaneamente, instantaneamente, porque é o que ficou aqui. Se nós fizermos um pedido, somos atendidos. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade, e nós passamos por esse tempo todo. Nós temos que ter cuidado. Eu votarei a favor do pedido de informações, e para quem nos assiste aqui, ao vivo pela TV Câmara, canal 16, eu vou votar favorável, mas nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala de uma autoridade. O prefeito não é irresponsável. Se nós aplicarmos 25%, e aplicamos obrigatoriamente 25% na educação, a saúde constitucionalmente é 15%, hoje é 27 mais 25 dá 52%. E tem outras áreas para se aplicar. Nós fizemos a gestão plena na área da saúde. Existe também, nós falamos aqui, a possibilidade da contribuição de tantos outros municípios que fazem ambulância terapia. Então, nós temos que ter cuidado. Vamos fazer o pedido, mas óbvio que não é irresponsabilidade. O gestor, dentro daquilo que faz, e a vereadora Marisol apanhou muito bem quando ela diz o seguinte, ele não diz que é o problema, é um dos problemas. E tantos outros como se tem. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque, às vezes, nós nos desconstituímos quando a gente desconsidera uma autoridade. Nós temos que ter esse cuidado também, porque quando nos cobram algumas coisas que... Ou nós vamos conseguir resolver o problema da saúde aqui. Não vamos. Vamos fazer um pedido de informações, vamos analisar quando ele virá para cá, e vai vir, por óbvio, mas eu só fico, às vezes, um pouco constrangido quando a gente define que alguém como prefeito, por exemplo, é uma pessoa irresponsável. O Geraldo da Rocha Freitas Júnior, que é o secretário, ele não é irresponsável, ele vem da iniciativa privada. Por óbvio, também ele consegue entender um pouquinho da saúde pública, da saúde privada, e está tentando colocar lá algumas das suas ideias, tentando melhorar aquilo que precisa ser melhorado. Então, votarei, em respeito a todos os nobres pares, favorável, mas penso só que nós temos que ter um pouquinho de cuidado quando a gente define uma autoridade. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Em declaração de voto, o vereador Rafael Bueno. Bom, presidente, muito obrigado. Enquanto presidente da Comissão de Saúde, nós temos esse pedido de informações justamente para que a gente pudesse avançar através de ter dados, não de achismos, né?
mas entender um pouco mais aonde está o gargalo na saúde, para que a gente pudesse, né, junto com toda a rede, com os técnicos principalmente, a gente minimizar o déficit de consultas, cirurgias, exames, enfim. Bom, presidente, eu talvez seja o vereador recordista na história da Câmara que mais viajei a Brasília. E eu também, a minha história fala por si só, os milhões e milhões que eu consegui para a saúde aqui na nossa cidade, que beneficia os 48 municípios da região. Eu estava até agora há pouco no Hospital Geral, junto com a superintendente do Hospital Geral e também um corpo clínico de médicos, para a gente fazer ampliação da oncopediatria. Presidente, se tiver que viajar 20 vezes a Brasília para conseguir dinheiro, eu vou viajar. Porque não é sentado no ar-condicionado e tomando café e chá que a gente vai conseguir recurso, ou falando no microfone da Câmara. E eu acho que é isso, nós temos que sair dos gabinetes e ver outras realidades. Então, quando o prefeito vai a Pernambuco, quando o prefeito vai a Minas Gerais, quando o prefeito vai para a Europa, quando o prefeito vai para onde? Que bom, porque assim a gente vai se apropriar de outras tecnologias, né? Um corpo técnico que entende um pouco mais de que nós temos aqui, e assim a gente vai aperfeiçoando e melhorando a saúde de Caxias, que beneficia os 48 municípios da região. Então, tenho que deixar claro que a gente não tem que marginalizar quando um vereador faz, né, uma caravana da saúde, como que é o prefeito está propondo nos próximos dias. O servidor pago que tem lá, que é um cargo de confiança em Brasília, o Mauro Pereira, ele está sendo, né, útil para marcar as agendas, para fazer interlocução entre os ministérios. Agora, interesse do município sempre tem que ir, com certeza, né, os políticos e os técnicos para poder alcançar. Então, presidente, esse pedido de informação feito pela Comissão da Saúde, né, não é nem por um vereador da comissão, são por todos os vereadores que ajudaram a elaborar esse pedido, é para que a gente pudesse avançar. Concluindo, vereador, presidente, para que a gente pudesse avançar nesse caótico cenário que nós estamos vivendo, que Caxias do Sul, só para concluir, presidente, agora está falando com a Exar, 50% dos atendimentos do Hospital Geral são de pacientes da região. Então, nós temos que cobrar o preço, né, do atendimento dos municípios vizinhos. Então, quero dizer que eu não sou técnico para estar medindo se cabe um leito a mais, um a menos no Hospital Saúde. Eu sou político e vou buscar cada centavo que tiver para abrir mais leito no Hospital Saúde, junto com quem entende, que é o nosso secretário Geraldo e também o nosso prefeito de Caxias. Obrigado, presidente, e voto sim. Obrigado, vereador Rafael. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Rafael Bueno, vota sim. Voto sim, senhor. Vereador Fantinel, Voto vota sim, sim. presidente. Vereador Daniel, vota sim. Voto sim, nobre presidente. Vereador Juliano, vota sim. Vereador Eloy Fristo, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb Garbim, vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Andressa Malman, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 51/2025 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Alexandre Bortoluz. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 8/2025, contido no processo 82/2025. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de invocar o artigo 118, né, visto que essa PL ela é primeira discussão e eu gostaria que entrasse em votação o projeto de lei complementar 6/2025. Temos alguns vereadores que têm que se ausentar em seguida também e não vai interferir na primeira discussão. Pois não, deferida a solicitação. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereadora Andressa Malman. Eu invoco o artigo 104 para prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Pois não, deferida a questão, pois não, vereadora Andressa Malman, prorrogação de sessão em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem. Está em votação a prorrogação da sessão até o final do grande expediente. Voto sim, presidente. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Voto sim, senhor Vereador presidente. Fantinel vota sim, vereador Caleb vota sim, vereador Rafael vota sim, vereadora Sim, presidente. Stella Balardi vota sim, vereador Juliano vota sim.
Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Vereador Iago Morandi vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A prorrogação da sessão até o final do grande expediente foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Alexandre Bortoluz. Agora votaremos a inversão da pauta para que seja apreciada a segunda discussão do projeto 57/2025. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Fantinel vota sim, vereador Daniel vota sim, vereador Rafael vota sim, vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Boneto vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Caleb vota sim. Vereador Juliano Valim vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta para apreciação da Lei Complementar número 6/2025 foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Bortola. Em reabertura de segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 6/2025, contido no processo 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar 688, de 28 de abril de 2022, que institui a gratificação de atividade tributária, estabelece as diretrizes para que a definição de metas de arrecadação, visando a melhoria qualitativa, quantitativa e de resultado nas atividades tributárias e fiscais do município. Cria o Comitê de Controle de Metas Tributárias e institui a gratificação de apoio à atividade tributária. Relator, vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator. Senhor presidente, já tive a oportunidade de fazer a leitura do relatório, portanto, solicito a voceria a dispensa. Dispensa aceita. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus sim, votos. senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Daniel vota sim. Vereador Aldonei Machado vota sim. Voto sim, presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Como vota vereador Rafael Bueno? Sim, presidente. Vota sim. Voto não, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota não. Vereador Ramon Teles, como vota? Vota sim. Vereadora Daiane Melo, como vota? Vereador Caleb, como vota? Vereador Cristiano Becker, como vota? Querido vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Voto sim. Obrigado, querido. Vota sim, vereador. Vossa Excelência, Cristiano Becker, do Centro, vota sim. Vereador Caleb, vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 6/2025 foi aprovado por maioria, com votos contrários da vereadora Andressa Marques, Cláudio Libardi, Stella Balardim, Rose Frigeri, e representação do vereador Alexandre Bortoluz. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 8/2025, contido no processo 82/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto SAMAI e da outras providências. Relator, vereador Eloy Frisso, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Senhor presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei complementar 8/2025, contido no processo 82/2025. Farei a leitura, então, do parecer. Recebeu esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e emissão de parecer o projeto de lei complementar acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI, e da outras providências. Na exposição de motivos, o autor sustenta que a proposta visa permitir o parcelamento em condições diferenciadas, pois essa ação contribui para a prevenção e a redução de litígios administrativos ou judiciais relacionados a créditos da autarquia, bem como a regularização de dívidas não tributárias exigíveis. Relata que a situação econômica vivida pela população de Caxias do Sul são necessárias ações complementares para ampliar a arrecadação e, por outro lado, oportunizar ao usuário condições extraordinárias para que o mesmo possa adimplir com seus débitos junto ao SAMAI
através do Refis SAMAI 2025. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Passamos, então, às conclusões. A proposta do Poder Executivo possui, em anexo, processo administrativo eletrônico 25.870.000.4523, que, por sua vez, contém análise jurídica, parecer 347/2025, que defende a proposta nos seguintes termos. Diante disso, convém citar a inteligência do artigo 155 do Código Tributário Nacional, em verbis. Artigo 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. Parágrafo 1º, salvo a disposição de lei em contrário, o parcelamento do crédito tributário não exclui a incidência de juros e multas. Parágrafo 2º, aplicam-se subsidiariamente ao parcelamento as disposições dessa lei relativas à moratória. Parágrafo 3º, lei específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação judicial. Parágrafo 4º, a existência de lei específica que se refere ao parágrafo 3º deste artigo importa na aplicação das leis gerais de parcelamento do ente da federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Nesse sentido, observa-se que o Programa de Recuperação Fiscal Refis sugerido atende os requisitos citados acima, em especial o princípio do interesse público. Por sua vez, a Superintendência de Orçamento, Finanças e Licitação do SAMAI manifestou sobre a proposta da seguinte forma. Sendo os serviços do fornecimento de água e de tratamento de esgoto de natureza tarifária, isto é, não tributários, conforme mencionado na inicial dos autos, e considerando-se que a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal é para benefício de natureza tributária, não há que se falar em impacto orçamentário financeiro ou em medidas de compensação. Assim, o projeto de lei complementar apresentado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, forma orçamentária e procedimental, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tem a opor, opina de forma favorável ao projeto de lei complementar 8/2025, contido no processo 82/2025, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a sua deliberação. Documento, então, assinado eletronicamente por mim, vereador Edson da Rosa, vereadora Marissal Santos. Não assinaram os vereadores Cláudio Libardi e Pedro Rodrigues. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro Fantinel. Senhor presidente, nobres pares, eu fico muito contente de ver esse projeto de lei chegar aqui na Câmara, né? Esse refis aqui, porque eu acredito que os nobres pares se lembram, no início da legislação, eu, além de ir para a tribuna e pedir que acontecesse esse refis devido às várias dívidas de cidadãos que me procuraram e que gostariam de pagar suas dívidas com o SAMAI, mas não tinham condição de pagar à vista, né? Não tinham condições de pagar o valor que estava e que precisavam de um refis até para poder fazer um parcelamento com menor custo. E ver isso vir para casa agora nos deixa muito contente. Eu também fiz uma indicação em cima disso para o Executivo, nos deixa muito contente. E eu já quero deixar aqui um recado, né, que fique bem registrado, que seria importante que o SAMAI começasse a fazer uma análise de daqui a pouco usar desse mesmo instrumento aqui para as multas, né, que os cidadãos têm hoje com o SAMAI. Estamos discutindo tanto a questão da zona das águas, estamos discutindo tanto a mudança da lei para favorecer o cidadão, para favorecer o agricultor e aquela história toda, né? Bom, eu acho que nós poderíamos também começar por aí, de tentar fazer um refis aí para essas multas, né? Ou daqui a pouco estudar a questão dos valores, porque estão extremamente exagerados e dessa forma nós não estamos ajudando os cidadãos como se diz que se quer ajudar.
Mas nós estamos deixando-os cada vez mais preocupados e cada vez mais impossibilitados de fazer uso de suas propriedades. Então, eu acho que a questão de uma boa análise profunda na questão das multas, que todas elas são extremamente exageradas, né? Venha a calhar nesse momento. Está vindo um refis? Que venha também uma questão parecida para as multas, para que as pessoas possam voltar a respirar e poder usar suas propriedades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, Sua Excelência, a vereadora Andressa Malman, da tribuna. Bom dia, nobres colegas, mesa diretora, Excelência, senhor presidente. Eu quero agradecer a presença dos protetores e das ONGs, representantes da causa animal, que se fazem presentes hoje. Agradecer pela luta, porque são guerreiras, né? E guerreiros que estão aqui também, desde as 8h35 da manhã, aguardando essa fala. Mas, como dizem, a causa animal nunca desiste. Eu gostaria de pedir para a Cíntia iniciar o vídeo do cão pirata, que é o caso do cão abandonado pelas SEMAS. E eu vou falar um pouquinho sobre a lei que ampara os animais. Gostaria da atenção de todos. Em Caxias do Sul, o abandono de animais é crime. Conforme a Lei Federal número 9.605/1998, que trata dos crimes ambientais. A Lei Federal número 14.064/2020, conhecida como a Lei Sanção, assinada pelo presidente Bolsonaro, aumentou as penas para maus tratos de cães e gatos, podendo chegar a 5 anos de reclusão. Além disso, Caxias do Sul possui a Lei Ordinária número 8.542/2020, que estabelece o Código Municipal de Proteção dos Animais, com sanções e penalidades administrativas para quem pratica maus tratos. Iniciando a falar, segue ali o caminho, então, que o pirata foi... Houve as tentativas desse abandono. O carro oficial da prefeitura tem um rastreador, então nós conseguimos as provas materiais, diferentemente do que foi dito muitas vezes em redes sociais, que eu fui atacada. Nada e nunca, nem a ONG que eu presido e nem essa parlamentar iria fazer alguma acusação infundada. Nós temos provas materiais entregues ao Ministério Público, entregue à Prefeitura. Nós tivemos o amparo da Prefeitura imediatamente, sim, do prefeito Adiló, porém, eu tenho um pedido a ele hoje. Agradeço, sim, por ter atendido e por ter aberto a sindicância na Prefeitura em relação a esse caso. Não é somente a servidora que é culpada nele, ou que existe nesse contexto. Eu quero requisitar ao Ministério Público uma investigação célere do caso. Os animais têm voz, agora têm voz. Todos nós, nessa casa, queremos o bem para o município. Sim, eu faço parte da base do governo, mas, enquanto parlamentar, enquanto vereadora, meu dever é fiscalizar para também que esse município corra bem. Peço a palavra, vereadora. Em seguida. E é por isso que estou aqui, falando sobre o caso do pirata, bem como tantos outros que já foram citados, com o descaso do poder público em relação a isso. Peço atenção do nosso prefeito Adiló. Uma parte, vereadora. Sim, em breve já passo a parte. Peço atenção do prefeito Adiló
em relação a esse caso, também vou colocar uma prova material agora. Não posso colocar todas as provas materiais aqui, porque quem compõe essas provas é o Ministério Público, está em investigação. Eu acho que isso que importa dizer para a sociedade também. Todo mundo requisita provas materiais, aonde estão. Estão, né? Senão não tinha sido aceita a denúncia e não tinha sido feita a sindicância na prefeitura. Não teriam aceitado se não tivesse provas materiais suficientes. Eu peço que coloque uma parte, a parte que mais interessa, Cíntia, do áudio da reunião do Combea, onde eu, Andressa, como presidente da ONG SRD, e a Tatiana Furlan, como presidente da ONG Vida, fomos as ONGs sorteadas para participar do mesmo conselho. Por favor. Questionamento. Esse animal foi abandonado. Tem que fazer uma limpeza lá. Sim, tem que fazer limpeza. Obrigada. Estava preso com uma corda curta, amarrado no meio do mar. Foi chamada SEMA. Isso tem 22 mil visualizações, essa postagem, tá? Para ver o impacto que deu. Foi chamada SEMA. A SEMA foi lá e, por ordem da Carol, o animal simplesmente foi solto e está tudo bem. Nem passou por avaliação veterinária, 2 dias preso, nem nada. Eu quero saber se vai ser agora sempre assim, agora sabendo que ela é diretora, né? Se vai ser sempre assim. Se a coordenadora do bem-estar animal, que é a Elisa, vai ficar como figurante, como a Daniela foi em outra ocasião. E o que vocês pretendem com isso? A prefeitura vai continuar fazendo vista grossa e não entra mais nenhum animal no canil municipal, enquanto as ONGs estão se abarrotando de animais, porque castração é pouca, porque vocês não recolhem animal sadio. Esse animal estava preso lá, nem sabia qual era a situação dele, foi um fiscal averiguar e pediu para a Carol, e a Carol mandou soltar, e ninguém sabe onde é que anda esse bicho agora. Então eu queria saber assim, ó, se vai ser assim sempre, se a gente vai ter que tomar medidas mais sérias com a prefeitura. Eu sei que você está entrando agora, mas o Paulo e a Carol já estão há bastante tempo ali e eu não gostei nada dessa conduta dela. Eu quero saber dela por que ela mandou soltar esse animal sem avaliação prévia, com um fiscal indo lá ver e ela deu essa ordem para soltar o bicho. Então eu queria que a Carol respondesse, por favor. Boa tarde a todos. Então, este animal foi solto porque a solicitação das pessoas que me fizeram a denúncia foi que o animal estava preso, estava de soltá-lo. Quem soltou esse animal não foi um fiscal, foi um médico veterinário formado que pode avaliar esse animal. Então, sim, este animal foi avaliado, ele estava bem... Para um pouquinho, Cíntia, por favor. Ele foi apenas solto. Ali na fala diz, esse animal foi avaliado. Segundo provas, materiais também, que estão com o Ministério Público, o animal não foi avaliado e também contestaria o laudo do Hospital Petlândia, que atendeu a ocorrência, né? Quando a gente fez o resgate, atendeu o cão, e tem um laudo que prova, com provas materiais também, o estado que o cão estava. Pode continuar, Cíntia. Porque o regramento do canil municipal hoje é que entram apenas animais que precisam de tratamento veterinário e que depois de sua alta são remetidos ao canil. Então, mais uma vez, por favor. Muito bem. Nós sabemos que tem um regramento no canil municipal. Todas as ONGs presentes e protetores aqui sabem que a nossa intenção nunca foi superlotar o canil municipal. Pelo contrário, todos os anos essas ONGs aqui presentes fazem uma campanha de adoção e também de realocação desses animais, principalmente os idosos. Cada ONG, cada uma dessas ONGs normalmente faz buscas de 10, 15 cães do que eles chamam de trem fantasma, que são os cães idosos do canil municipal, e essas ONGs amparam e custeiam esses animais. Nós sabemos que existe um regramento e não, a gente não quer que retire todos os animais de via pública. Presidente, uma declaração de líder assim que possível, por favor. Então, o que acontece? As ONGs e as protetoras recebiam multas de R$ 2.500 quando pegavam um animal de rua, que não tinha tutor,
e castrávamos e colocávamos de novo na rua, porque, afinal, bem como o poder público, nós, enquanto ONGs que vivemos de ajuda, também não podemos resgatar todos os animais da cidade, onde sabemos que existe uma estimativa de mais de 18 mil animais abandonados, né? Mas nós levávamos multa. Agora, em conversação com o secretário do Meio Ambiente, atual secretário, nós conseguimos abater essas multas das protetoras, com certeza, com toda a clareza, e elas merecem que isso aconteça, porque não existe como as ONGs e os protetores pagarem punições e multas para salvar vidas. Uma parte, vereador. Sim, em seguida já farei isso. Então, o regramento do canil sabemos, mais do que ninguém, atuamos aqui, tem atuantes de mais de 20 anos de causa animal aqui, que trabalham voluntariamente, nós conhecemos já muito bem o regramento do canil. E, na realidade, o que nos perturba é o seguinte: vamos dar andamento ao áudio daqui a pouco, mas eu preciso colocar algumas questões. Vereadora Andressa, só um minuto. Segue em declaração de líder da bancada do PDT, vereadora Andressa Malman, da tribuna. Obrigada, excelência. Seguindo, então, esse regramento do canil é muito interessante e eu também não concordo que tenha superlotação. Nós não queremos isso. Nós, ONGs, sempre queremos o fim do canil municipal e as adoções de uma forma que não pare nunca, mas sabemos que não é bem assim que funciona, existem tutores irresponsáveis, e é um leque de coisas que a gente nem precisa se estender nessa parte. O que me choca é, no áudio, o pedido foi para soltar. E quando o pedido é para resgatar? Nós também somos atendidas, também fomos atendidas. Porque é engraçado que as pessoas tenham que ter habilidades e técnicas para falar, soltar, ajudar, resgatar, ou como falam em recolher. Precisa ser compreendido pelo sistema e pela veterinária, no caso em questão, como um pedido de socorro. Não um pedido de soltura de um pitbull vulnerável, não castrado, em via pública. Segunda parte, retirar o animal de lá, numa corrente de menos de 1 metro. Conversamos também com o pessoal das proximidades, que temos também prova material do que dissemos. Retiram de lá, colocam no carro oficial. Tentam abandonar em 5 locais diferentes, conforme provas. E depois a ONG SRD, que compõe essas pessoas que estão aí, passaram dias atrás do cão. Quando ele foi encontrado, demoraram horas e horas e horas para conseguir resgatar, porque se vocês assistiram os vídeos, esse animal estava completamente apavorado. Aí eu pergunto para vocês como qualquer um de nós ficaria. Passando na chuva, acorrentado com uma corrente de 1 metro, sem beber água, sem comer. Aí tu imagina que tu vai ser salvo. Não, mas tu não vai. Tu vai ser salvo por alguns minutos, depois tu vai ser solto em outro lugar. Existe o depoimento, tá? E a prova material de que o cão ficou olhando para o carro depois. Para alguns pode não ser nada. Para mim é minha vida, é o que eu vim fazer aqui. Então, sim, mais uma vez reitero, faço parte da base do governo, porém sou vereador, estou aqui para fiscalizar o que não está correto, nem para mim e nem para o município. Pode seguir o áudio, Cíntia. Animais vazios, animais sadios, tá? Pelos motivos que todos aqui sabem e certamente concordam comigo para evitar a superlotação. Nesse mesmo dia, resgatamos 4 animais muito debilitados que foram encaminhados a UFS para o devido tratamento. Este animal não precisava de tratamento e, sim, foi uma ordem minha, apenas soltar, porque a solicitação de quem solicitou a ajuda era soltar o animal. Nós não sabíamos nem quem tinha abandonado o animal. O número de abandonos ao dia é enorme, nós não temos como recolher todos os animais abandonados. A gente tem como autuar quem abandona e como resgatar e colocar em tratamento
resgatar, não recolher. Caxias não tem carrocinha. Carrocinha é coisa do passado para país subdesenvolvido. Então, vamos começar a trabalhar para frente, resgatando e restaurando a saúde de animais. Animais saudáveis não precisam ir para o canil municipal. Ponto. Foi por isso que eu tomei essa decisão. E sim, de hoje em diante vai ser assim. Tá? De hoje em diante vai ser assim. Acho que não. Então, além da investigação do Ministério Público, tenho certeza que será muito séria com todas as provas que existem, eu peço mais uma vez ao prefeito Adiló, que me atendeu prontamente e abriu a sindicância. Além de abrir a sindicância, eu requisito a exoneração de todos os envolvidos. Agora eu passo a palavra, quem é que tinha pedido? Vereador Juliano Valim, por favor. Nobre colega vereadora Andressa, parabéns pelo tema. E algo muito importante, tá? Que eu gosto de frisar e deixar bem transparente e bem claro. Doa quem doer. Sindicância, ela é feita para ser cumprida, ser atendida. Independente do segmento, independente da hierarquia, que envolva tanto legislativo, tanto executivo, está errado, tem que agir com os rigores da lei, tem que ser punido, enfim, tudo dentro das devidas legalidades. Então, essa denúncia veio, ela é pertinente, ela tem todos os fundamentos legais, e se existe a lei, nós, como legisladores, temos que fazer com que ela seja cumprida. Então, independente da secretaria. Então, assim, a Secretaria do Meio Ambiente arque com as consequências. Né? Eu acho que nós que somos pessoas públicas, o servidor público, ele é pago com o salário do povo, da população. Peço uma parte, vereadora. Então, nós, vereadores, somos pagos com o dinheiro público, do cidadão. Então, nós temos que dar esse retorno positivo. Então, parabéns pela sua iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, vereador Juliano. Obrigada. Vereadora Andressa Marques. Vereadora Andressa, primeiro reconhecer o seu trabalho nessa casa, né, importante pauta que trouxe a senhora aqui, a questão da causa animal. Então, reconhecer o seu trabalho, o trabalho das ONGs, que cumpre um papel primordial na nossa cidade, e dizer que nos causa... É lamentável a gente ver esse tipo de cena. Então, se o poder público faz um trabalho de simplesmente soltar, se desfazer de um animal, imaginem o recado que a gente dá para a sociedade. Então, quando eu fiquei sabendo dessa situação, me causou, assim, no mínimo estranheza, mas fiquei muito indignada com a situação e é justíssimo que a senhora traga esse tema para que a gente possa ficar sabendo. De fato, isso não pode acontecer e conte com essa vereadora para que a gente cobre, sim, da Secretaria do Meio Ambiente medidas efetivas em relação à causa animal. Nós não podemos mais jogar isso somente nas costas das ONGs, que muitas vezes fazem um trabalho importantíssimo e são penalizadas por isso. Exatamente. Então, reconhecer o seu trabalho e dizer que a senhora sempre pode contar com essa vereadora sobre as suas pautas. Muito obrigada, vereadora Andressa. Vereadora Daiane Mello. Vereadora Andressa, primeiramente, parabéns, mas não só por trazer o tema aqui, pela coragem de fazer essa denúncia, porque a gente sabe que são muitas pessoas envolvidas nesse caso. A senhora comentou comigo lá atrás, quando aconteceu, então eu sabia da história, não trouxemos à tona até que se fizesse, enfim, né? Se tivessem provas. Se tivessem provas. Assim que a senhora teve as provas, fez a denúncia, não só para abrirem uma sindicância, mas também no Ministério Público. E eu quero lhe parabenizar, porque é que tem que ter coragem, né, nessa causa. Assim como todas as protetoras e as ONGs têm coragem todos os dias para fazer um belíssimo trabalho, né, em razão da proteção animal. E aqui eu preciso ler um pouquinho da reunião do que aconteceu dia 17, porque tem mais envolvidos, né? E eu quero deixar claro algumas coisas aqui. Durante a reunião do Conselho Municipal do Bem-Estar Animal, realizada dia 17 de fevereiro, Ana Carolina admitiu ter ordenado a soltura do animal e afirmou que essa seria a nova política adotada pela pasta, que priorizaria atendimentos apenas de animais visivelmente feridos. A mesma justificativa foi apresentada pelo secretário do Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ronaldo Boniatti, que defendeu o protocolo utilizado. E está aqui no jornal de ontem, então, quando eu peguei a fala do secretário. A servidora serviu o protocolo.
seguiu o protocolo. Essa é a fala do secretário do Meio Ambiente. E, infelizmente, a gente tem que falar mais uma vez do poder público, das secretarias, de que maneira que tem esses protocolos. Então, eu acredito, sim, que essa denúncia foi muito importante e vou muito na sua fala, exoneração de todos os responsáveis. Todos! Obrigada, vereadora. Todos. Obrigada. Obrigada. Vereador Caleb. Colega vereador Andressa Malma, primeiramente, meus parabéns pela sua coragem em trazer o assunto à tona, né? Visto que essa é a sua principal bandeira em seu mandato, lhe colocou nesta Câmara, está aqui disso. Por isso, então, nada mais nobre e justo do que a senhora usar a sua voz justamente para defender aqueles que não têm voz, né? E também na condição de membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, né? Defesa e Proteção dos Animais, onde já tivemos reuniões, inclusive, na nossa frente parlamentar, discutindo futuros projetos de lei que virão para esta casa. Inclusive sobre pitbulls, né? Exatamente. Me solidarizo à senhora, à sua reivindicação e que a justiça seja feita, né? Existe um processo tramitando, que o processo seja avaliado, né? Eu acho que este é o caminho, né? Eu não quero emitir nenhum juízo nesse momento, porque o direito me ensinou que nós precisamos ter prudência, né? Mas quero dizer que sim, sou parceiro nisso e toda e qualquer injustiça precisa sim ser combatida, independente de que lado vem e aconteça. Então, parabéns pelo seu posicionamento e conte com esse vereador também nessa nobre causa, como participante da frente e como alguém que tem pets há muitos anos, né? Não porque está na moda, talvez, como alguns pensam, mas porque a gente tem um amor realmente pelos animais. Eu sei Parabéns. Disso. Obrigada, vereador. Finalizando, sei que acabou o meu tempo, presidente, gostaria de agradecer aos colegas pelo apoio que tem me dado na causa animal, em projetos. E, mais uma vez, um último pedido, presidente, se possível. Prefeito Adiló, eu peço justiça pelo cão pirata e, após a investigação, a exoneração de todos os envolvidos. Um bom dia a todos. Muito obrigada, presidente. Obrigado. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Obrigado, vereador Andressa Malman. Em grande expediente, vereador Ramon Teles, da tribuna. Senhor presidente, vereador Lucas Caragnato, nobres colegas, antes de iniciar as minhas palavras do tema do dia, gostaria de parabenizar a vereadora, a colega Andressa, pela sua coragem. Também sou membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. E o que foi feito deve ser apurado e as medidas cabíveis serão adotadas para que sirva de exemplo e não aconteça com outros tantos cães no nosso município, ainda mais vindo do poder público, que é quem deveria dar o exemplo para a nossa sociedade. Hoje o assunto que eu venho debater, agora sim no meu grande expediente, é a respeito de algo que todos nós vivemos diariamente, nos acostumamos com esse caos e acabamos não falando do assunto, que é nada mais, nada menos do que o trânsito caxiense. Senhoras e senhores aqui presentes, o nosso trânsito hoje, ele não é o trânsito de uma segunda maior cidade do estado. Ele é um trânsito de uma cidade lá do interior. Nós não tivemos evoluções. Alguma experiência de trânsito eu tenho e venho fazendo algumas indicações ao secretário de trânsito, no total de 41 indicações até o presente momento, desde sinalização horizontal, sinalização vertical, que é a pintura e as placas, que hoje no município praticamente é terra de ninguém, só que é algo que ninguém olha e se acostuma.
o motorista é multado que está na vaga de moto. Como é que ele sabe que é vaga de moto? Ele tem que ter uma bola de cristal, aqui ó, uma cigana para dizer para ele, não, opa, essa é vaga de moto. Eu já vi, pasmem, uma placa, vaga de ambulância com a sinalização horizontal de deficiente físico. Então o que é? O motorista da ambulância, ele é um deficiente físico? Se não for, não pode estacionar ali. Então, nós precisamos melhorar. O secretário de trânsito me falou que nós só temos uma equipe de sinalização. Isso é preocupante. No município de 500 mil de habitantes, temos apenas uma equipe de sinalização? Cadê as medidas da prefeitura em contratar uma equipe para sinalizar a cidade? Quantos acidentes poderiam ser evitados? Quantas mortes poderiam ser evitadas? São pessoas que sofrem diariamente. O pedestre não tem voz. Está tentando atravessar uma faixa de segurança e não consegue, porque não tem faixa de segurança. É uma pintura ali que não dá para ver, uma pintura rupestre, parece. Não tem faixa de segurança. É difícil pintar uma faixa de segurança, pelo amor de Deus. Eu fiz umas indicações um pouco mais rebuscadas, que é um estudo de viabilidade técnica para implantação de elevadas e viadutos. Isso eu compreendo que demore. Falar com o engenheiro aqui, engenheiro acolá para resolver. Não é algo do dia para a noite. Mas a pintura, colocar uma placa, mudar de lugar, isso não é trabalho astronômico. É algo que pode e deve ser feito. Aqui eu trago da BR-116. Eu não sei se os senhores já foram para a BR-101. O tanto de carro, de veículo que passa na BR-101. Por que eles não vêm para a BR-116? Porque como é que atravessa a cidade de Caxias do Sul? É mais de 1 hora para atravessar. Do trecho de Ana Rec até a Avenida São Leopoldo é mais de 1 hora. Nós temos mais de 16 semáforos. E agora qual que é a solução lá para o bairro Planalto? Colocar um semáforo. A PRF já se pronunciou. Semáforo não é a melhor medida. É a última. Embora seja a mais fácil de ser implementada, é a última. Nós temos diversas outras soluções de engenharia. Rotatórias, que é mais barato. Diversos tipos de rotatórias. Nós temos elevadas, que eu sei que é um pouco mais cara, mas se a cidade de Vacaria fez uma elevada, como que Caxias do Sul não consegue fazer uma elevada, pelo amor de Deus? Olha o trânsito que é nessa cidade. Você pega na hora do rush, 7 da manhã, 6 da tarde. Eu vejo motoristas de aplicativo que não quer mais ir para determinados bairros, porque o trânsito é um caos. Ninguém entende nada, é terra de ninguém. Parece uma loucura esse trânsito. Parece um videozinho que eu vi do trânsito da Índia. Só falta ter os tuk-tuk. O nosso trânsito, ele está um caos. Um verdadeiro caos em Caxias do Sul. Então, agora na próxima quinta-feira, eu vou me dirigir até a cidade de Porto Alegre, vou falar com o superintendente do DENIT e solicitar, implorar melhorias. Caxias do Sul hoje, ela conta com 3 viadutos na BR-116. Destes, são subempregados. Totalmente subempregado. E qual que é a solução do executivo? Abrir mais uma rua e colocar mais um semáforo lá na José Bisol. Não vai resolver o trânsito. Não é colocando semáforo que resolve o trânsito. É rotatória, para ter fluxo viário. Aí vai lá na perimetral, que seria uma via, para ter um grande fluxo, mais semáforo e semáforo e semáforo. E aí nós temos o impedimento do fluxo para 3 veículos atravessarem a perimetral, enquanto 100 aguardam. 100 na perimetral, que era uma via para andar mais rápida. Uma via rápida. Caxias do Sul, agora eu vejo que tem um estudo de semáforo inteligente. Eu gostaria que isso acontecesse durante o meu mandato. Mas do jeito que anda a carruagem, não vai. Mais ação e menos falação. Solicitei para o secretário de trânsito para resolver o trecho lá do bairro
Bela Vista, Cruzeiro, das entradas da Zona Leste. Solicitei diversas vezes, ele foi comigo lá. No entanto, a obra que está no projeto é uma obra astronômica, que, pelo que eu sei, o governo não tem recurso para nada. Hoje não tem recurso para nada. Como é que vai fazer? Como é que vai indenizar? Não sei quantos terrenos lá no local. Não vai sair do papel. Apresentei uma solução humildemente. Devem estar pensando que eu caí de paraquedas aqui. Mas esqueceram que eu sou paraquedista. Eu não caí de paraquedas. Eu aterrissei no chão. E aqui estou para ajudar. Então, embora eu tenha 32 anos de idade, é uma voz, é um parlamentar. Então, dê mais atenção. Não é coisa para outro mundo, é coisa que dá para resolver. O trânsito pede socorro. E aí a cidade está cheia de obra para tudo que é lado. Isso é positivo. Só que quem deveria balizar ou ajustar, não vai. Não vai. São coisas que dá para resolver. Eu fico muito triste com isso, porque eu moro em Caxias do Sul. Esses dias eu trouxe aqui um deputado para atravessar a cidade. Ele falou, meu Deus do céu, quanto tempo está demorando para atravessar essa cidade? E eu andei 3 quilômetros em 30 minutos. Era mais fácil ter ido a pé do que ter ido de veículo. Porque o trânsito não anda, é amarrado. Solicitei também para o secretário de trânsito verificar as terceiras faixas da BR-116. As terceiras faixas da direita servem para entrada e saída da BR-116. Não é para fluxo de veículos. Solicitei um simples balizamento. Fiz também uma indicação para o Executivo solicitando a municipalização da BR-116 no perímetro urbano. São 12 quilômetros que nós poderíamos administrar para melhorar. Não adianta eu chegar aqui e dizer que é culpa do presidente, que é culpa do governador, que é o Dyer que não faz, que é o Denit que não faz. A população caxiense pede respostas. Não é essa a resposta que eles querem. Não é colocando semáforo. O semáforo ele vai servir, talvez, para um pedestre atravessar a rua. Mas para o fluxo de trânsito, o melhor é uma rotatória. E ontem eu vi uma notícia que vai impactar diretamente nos moradores do Planalto, que é a seguinte: o projeto teria uma passarela. E agora alguém decidiu que não vai mais ter passarela. Então, como é que a população vai atravessar a rua? Caxias do Sul tem quantas passarelas? Um empresário chegou para mim e falou, eu tenho uma passarela, eu quero colocar uma passarela, como é que eu faço? Eu falei para o secretário, nós temos um empresário que quer pagar essa passarela. Ô líder, por gentileza, se der para dar uma declaração de líder só para eu continuar aqui. Declaração de líder do PL. Segue em declaração de líder do PL, vereador Capitão Ramon. Obrigado, vereador Iago Morandi. Continuando. É um assunto que nós precisamos de resposta, senhores. Nós temos aqui uma via, aqui a tronca, é uma via que praticamente atravessa o município. Nós temos que ter coragem, falar com os comerciantes. Vou lhe pedir uma Pessoal, parte. Tem uma parte que nós vamos ter que tornar a pista. Vamos conversar, vamos dialogar. A cidade precisa evoluir. Eu sei no impacto que teve na Sinimbu, mas todos aceitaram. Hoje a Sinimbu praticamente não tem estacionamento. E um assunto que eu quero perguntar aqui. Eu vejo a Secretaria de Trânsito e os guardas de trânsito multarem quem anda na faixa de ônibus. E o ônibus que anda na faixa de carro é multado? Não. E aí? Vai multar? Tem que começar a multar. Eu tenho diversos vídeos aqui de ônibus que andam na faixa de carro. Então a culpa é do motorista? Também. Mas e a culpa do ônibus? Por que não multa? Aquele motorista apressado, que quando tem um ônibus engarrafado, ele vai cruzando, bota na frente dos outros veículos, coloca todo mundo em risco, porque ele é um veículo maior, e para ele tanto faz, tanto vê, se não parar vai bater. Então, eu quero a mesma força para multar o ônibus que anda na faixa dos carros. Nós temos aqui, o vereador Eloy Frisso falou, e eu acho que nós temos que abordar isso, quanto à manobra direita. Podemos evoluir nesse assunto. É uma reeducação do trânsito.
Que é o quê? Os veículos que querem dobrar a direita, eles não podem mais pegar a direita na faixa do ônibus. Eles vão ter que fazer uma conversão na quadra esquerda e vir pelo outro semáforo, para que não corte o fluxo do trânsito. Vamos evoluir nesse assunto. Por que não? Para melhorar. Mas aí não pode culpar um e não culpar o outro. Nós precisamos falar de um assunto urgente. Eu fiz uma indicação também. Vagas para os veículos de aplicativo no centro. Como é que eles vão deixar os passageiros se não tem lugar para deixar o passageiro? Eles têm que ligar o alerta e parar na rua. E aí são multados. É um trabalhador que está exercendo uma profissão e é multado. O que ele ganha no dia é para pagar multa. Porque não tem vaga para ele deixar o passageiro. Existem diversas cidades que tem um ponto específico para deixar o passageiro. Que se o passageiro pede para pegar o Uber em frente ao CES, ele não consegue, ele tem que ir até a outra via. Por que nós não podemos ter aqui? Nós temos que trabalhar. E aqui eu trago o assunto novamente que o vereador Iago Morante falou. Nós temos uma briga entre secretário e adjunto o tempo todo. É um querendo apunhalar o outro para voltar ao trono. Nós temos que trabalhar em sintonia, sinergia. Vamos resolver o trânsito de Caxias do Sul. Está um caos. Cadê a área para prática esportiva? Não tem. Ah, porque ninguém corre em Caxias do Sul porque é morro. Negativo. As pessoas treinam, correm, só não vão porque não tem área. E aí o cara se arriscando no trânsito. Não tem área própria para ele fazer a sua atividade física de corrida. Não tem área própria para andar de bicicleta. Caxias do Sul parece que está na década de 80. Só falta nós termos cavalos andando nas ruas. Com todo respeito, vereadora Andressa. Nós vamos ter que voltar a andar a cavalo aqui, porque se o trânsito não melhora, nós vamos voltar atrás e vamos desevoluir os carros. São soluções, temos que ter coragem, temos que trabalhar. Estamos aqui para trabalhar. Não adianta tomar cafezinho, tomar chimarrão, bater nas costas dos outros e não resolver os problemas. Eu já fiz um total de 41 indicações. Destas, 3 foram resolvidas. Então eu peço um pouco mais de celeridade. Vamos estudar. Eu sei que quando faz uma competição aqui em Caxias do Sul, chama a guarda de trânsito para balizar. Então eu solicitei, por meio de ofício para a Secretaria de Trânsito, para balizar lá na Zona Leste, que eu quero de uma vez por todas resolver aquele trânsito. Eu solicitei balizamento para o dia 20 de maio. Fiz um ofício para a Secretaria de Trânsito e vou aguardar. Assim como eles apoiam nos eventos de corrida e ciclismo, eu quero que eles apoiem lá naquele balizamento. Vamos testar. Se der certo, que bom. Se não der certo, eu peço desculpas, não deu certo. Mas vamos testar. Quem tinha pedido alguma... A parte não? Ninguém? Tá. Vamos resolver. Medidas efetivas nós precisamos no trânsito da cidade. Porque isso a gente perde recursos, a gente perde dinheiro, perde tempo. Quanta gente que poderia fazer outra atividade, contribuir, poderia estudar, poderia ficar com a família e perde horas no trânsito. Nós não estamos morando em São Paulo, que é 2 horas. É em Caxias do Sul, um trecho de 3, 4 quilômetros que demora quase 1 hora. Temos que resolver essa questão do trânsito. Secretário de Trânsito, todos os atores da Secretaria de Trânsito, eu peço encarecidamente. A população precisa de soluções. Nós temos ali o trecho da UX. Ali é uma rotatória que dá para ser implementada. Nós temos lá em Anarrec outra rotatória que poderia ser implementada. Nós temos lá na entrada do Planalto e Vila Verde, lá para baixo, outra rotatória que poderia ser implementada. Mas aí o tempo vai passando, como outros vereadores falaram aqui. A cidade não estava parada na legislatura passada. Eu espero que não. Em alguns quesitos eu digo que estava parada. A população pode dizer. Estava parada em alguns quesitos. Então nós precisamos de solução. E outro assunto, e por último aqui para concluir, nos meus 3 minutos. No domingo, eu fui
até o coração da cidade de Caxias do Sul. Nada mais, nada menos do que a Praça Dante Alighieri. Senhoras e senhores, não sabem a vergonha que eu passei lá naquela praça. E eu digo ao senhor, Dona Maria, seu João, a próxima vez que for na Praça Dante Alighieri, leve um balde, uma esponja, detergente para lavar os bancos. Porque é impossível sentar lá. Está cheio de cocô de pombo. A praça está jogada às traças. Onde já se viu o coração da cidade. E eu comecei a conversar com as pessoas que estavam sentadas lá. Sou de Farroupilha, sou de Garibaldi, sou de Bento. Eu pedi desculpa, eu falei, pelo amor de Deus, eu peço desculpas. A minha cidade não é assim. Eu peço encarecidamente, Caxias do Sul não é assim. Nossa, mas olha a percepção que eu tive. É bêbado para tudo que é lado, é gente pedindo esmola o tempo todo, é banco quebrado, é banco cagado de pombo, é o chão cagado de pombo, é o chafariz que não funciona, é o banheiro imundo. Um banheiro subterrâneo, não sei por que inventaram um banheiro subterrâneo, que é só para bandido ficar escondido no canto e assaltar a senhorinha. Pelo amor de Deus, se não resolve o problema da Praça Dante Alighieri, imagina da pracinha, lá do bairro. Tá acabada, tá jogada às traças. E aí quando falam para mim assim, ó, mas uma praça não é tão importante. Aí essa casa aprova 500 mil reais para trazer um trem que não funciona, enquanto a Praça Dante Alighieri, que é o coração de Caxias do Sul, tá jogada às traças. Não tem solução nenhuma, a praça que não dá vontade de ir. As árvores não são podadas, as flores não são cuidadas, parece terra de ninguém. E aí não tem segurança nenhuma. Diversas pessoas me falaram que foram assaltadas, mulheres foram violentadas naquele local. É o homem que é intimado pelo cidadão que está ali embriagado e não tem ninguém para cuidar. Então é terra de ninguém. E isso no centro. No centro, que deveria ser os olhos de ouro da cidade, o centro de Caxias do Sul. Mas se o centro está assim, imaginem os bairros do município de Caxias do Sul. Solicito ao executivo, se tiver alguém assistindo, que agora já passou do meio-dia, o pessoal deve estar almoçando em casa. Prefeito municipal, se o senhor, porventura, ouvir este parlamentar, vamos resolver o trânsito de Caxias do Sul e vamos limpar aquela Praça Dante Alighieri, que aquilo ali não é uma praça do coração da cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra em declaração de líder da bancada do PCdoB, vereador Cláudio Libardi. Presidente, muito obrigado pela gentileza. Vou ser célere em razão do adiantar da hora e vou tratar de 3 temas. E eu queria agradecer profundamente aos colegas. Eu tenho por hábito aguardar o final da sessão para que nós tenhamos quórum e agradeço aos colegas que me permitem fazer essa manifestação ainda com quórum. Primeira questão que eu queria recordar, presidente, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu fui nas lojas Renner comprar um relógio e me falaram, se tu comprar no cartão da Renner é mais barato. E eu, bom, sou bem gringo, né? Vocês me conhecem. Falei, então vamos aí, vou comprar no cartão da Renner e me fazem 8 vezes de 30 pila. Esqueci de pagar o relógio, fui parar no SPC. Chegou uma carta lá em casa, minha mãe ficou bem braba, né? Pô, ir por SPC por causa de 30 pila. Daí estava eu transitando pelo site do SPC na última semana para ver as inscrições. Quem estava inscrita por um débito assombroso aqui, de R$ 375, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Pense, presidente, esse município da pujança, do desenvolvimento da indústria está inscrito no SPC por uma empresa de entrega. Então eu vou requerer que o prefeito promova, através do seu secretário, pagamento do débito, hoje 2 inscrições da prefeitura no SPC. Segundo tema, presidente, eu tenho por hábito requerer
ao judiciário que promova a análise ou requerer aqueles que me imputam conduta diversa da minha, que expliquem ao excelentíssimo magistrado do sorteio qual a conduta que eu tomei que não foi aquela que eu tenho por prática. E promovi uma ação em outubro do ano passado em face do deputado federal Maurício Marcon, que me imputou uma secretaria no governo Adiló. Eu, às vezes, me pergunto acerca do meu mandato, mas uma coisa que eu jamais seria, vereadora Dani, é secretário do governo Adiló com toda a vênia daqueles que aceitam ser. E ingressei judicialmente para que esse mentiroso não falasse o que eu faço da minha vida, porque quem sabe o que eu faço da minha vida sou eu. E assim determinou o excelentíssimo magistrado. Determino que o réu Maurício Bedin Marcon, retire do ar e deixe de veicular quaisquer meios ou plataformas digitais o vídeo intitulado Apoios sendo definidos em Caxias do Sul, sob pena de multa diária de R$3.000, com limite de R$30.000 a ser destinado para o Hospital Geral. Tarda, mas eu sou muito paciente. Tarda, mas não falha. Então, parabenizar a magistrada por essa decisão. Na tua boca, o meu nome não entra. E, por fim, presidente, queria cumprimentar a doutora Ana Júlia Fazenda Nunes e a comunidade da Forqueta, que tem realizado, através da Associação Nacional dos Magistrados, um trabalho importante nessa região da cidade. Gostaria de convidar a todos, em especial Vossa Excelência, que representa essa entidade, para participar da culminância do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, oportunidade em que também serão comemorados os 85 anos da Escola José Generoso. Então fica o convite da doutora Ana Júlia a Vossa Excelência, presidente, que vai ser realizado no dia 17 de maio, às 9 da manhã. Muito obrigado e boa semana a todos. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Com 3 horas e 21 minutos, encerrado o grande expediente. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos uma boa terça e um bom almoço. Olá, você acaba de assistir a sessão ordinária desta terça-feira com 3 horas e 20 minutos de duração. Agora a gente tem o espaço das entrevistas finais. Ao meu lado já está a vereadora Andressa Malman, que participou do grande expediente. Por favor, vereadora, pode se aproximar de mim. A senhora trouxe e repercutiu a denúncia que foi feita para a Prefeitura sobre o caso do Pitbull, que foi abandonado, supostamente abandonado pela Secretaria, por servidores da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. O Ministério Público aceitou a denúncia, já está investigando o caso, a Prefeitura abriu sindicância. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A senhora trouxe esse tema e, inclusive, teve muitas pessoas que são da causa animal que participaram da plateia e lhe aplaudiram também, né? Muito bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo.
eu estou cobrando justiça nos locais certos, que é o Ministério Público, que é a Prefeitura. Nós, enquanto protetores, presidentes de ONGs e eu, enquanto parlamentar, tenho o dever de fiscalizar esses órgãos e assim o fiz. E o que eu peço é que a justiça seja feita no rigor da lei, que assim prevê. E a senhora, inclusive, cobrou, né, solicitou, inclusive, exoneração de servidores, né, envolvidos nesse caso. E, novamente, solicito, por favor, prefeito Adiló, a exoneração de todos os envolvidos nesse caso do abandono do pirata. Para finalizar, a gente teve recentemente até em Vacaria, caso semelhante. É muito triste a gente ter esses casos que acabam tendo proporção nacional, envolvendo o poder público também, né? A pergunta que nós nos fazemos é, e que eu acredito que eles, se pudessem falar também, por quê? Por que poder público? Qual é o nosso problema? Um bom dia a todos, querido. Muito obrigada, vereadora. Bom dia. A gente também agora recebe a participação do vereador Capitão Ramon, que está aqui pertinho, já está chegando aqui com a gente. Bom dia, vereador. O senhor cobrou, né? Usou o espaço da tribuna para cobrar melhorias no trânsito de Caxias do Sul, pinturas. A gente tem uma cidade que é a segunda maior cidade da Serra Gaúcha, a maior cidade da Serra Gaúcha e a segunda maior do estado, né? Então, o senhor cobrou um trânsito, inclusive, mais moderno. Vamos falar um pouquinho sobre isso, por favor? Olá, primeiramente, bom dia, obrigado pela entrevista. Então, Caxias do Sul precisa evoluir e muito. O nosso trânsito, ele ficou lá na outra década. Nós precisamos de rotatória, semáforo não é a solução. Hoje nós temos poucas vias de fluxo rápido na cidade, as perimetrais, que estão cheias de semáforo. E ali na BR-116 nós temos 3 viadutos, nós temos 2 rotatórias em um perímetro de 12 quilômetros, em uma BR. Caxias do Sul, hoje, eu arrisco a dizer que é a cidade que tem mais semáforos em uma BR, em uma rodovia federal. E agora, pasmem, o Executivo quer colocar mais um semáforo lá no acesso do Planalto. Então, de tudo que eu falei hoje na tribuna, o que fica é o seguinte: devemos melhorar o nosso trânsito e semáforo não é a solução. Precisamos de medidas mais inteligentes e eficientes. Ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Bom dia. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Ótimo dia a todos. Obrigada, igualmente. Gente, então eu encerro a minha participação nesse momento, mas eu deixo o convite, porque a partir das 14h tem transmissão da TV Câmara Caxias, novamente, com audiência pública, para falar sobre a população em situação de rua. Então, a gente super deixa o convite para que vocês acompanhem com a gente aqui na TV Câmara Caxias. Era isso, um bom dia para vocês. TV Câmara Caxias, a voz da comunidade. Tchau, tchau.